Eu sou Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou o Gabriel Gaspar. Acho que ele tentou até fazer uma voz tipo do Bruce Wayne. E eu sou o Gabriel Gaspar. Não tentei, mas se saiu parecido... Imagina o Batman de máscara com bigodão assim. Tô mais, como o pessoal do chat falou, tô mais pra Comissário Gordon, realmente, ali com esse bigode. Comissário Gordon, né? E está começando Enquadrando, o podcast de cinema vinculado ao Acabou de Acabar do nosso padrinho querido Gabriel Gaspar e editado pelo nosso editor e modelo Marcelo Zaniolo. Brilhante, nosso bilionário, playboy, filantropo, Marcelo Zaniolo. Pensei que ia falar que ele era um playboy de dia e um vigilante à noite. Um playboy de dia, um editor à noite. Marcelo, quando ele se desnuda pro sol, ele brilha. Caraca. Eu entendi a referência agora do brilhante. Olha aí, caraca, pô, tá pegando. Vocês me amam, não é possível. O Enquadrando de hoje vem com The Batman, né? The Batman, caraca. Vem de sola. Vem de sola. Batman 2022, porque eu fiquei chocado ao pesquisar a quantidade de filme que tem título Batman, só Batman. É mesmo, né? É mesmo. Mas é importante fazer um disclaimer aqui. É um filme que ainda está no cinema. Essa live tem spoilers e tem mais um detalhe, né? Esse Enquadrando é um Enquadrando um pouquinho diferente, porque normalmente a gente tem um período de, assistir o filme mais uma vez, fazer uma pesquisa, pensar, analisar, voltar a cena, e aqui não deu, né? Porque é no cinema. Tudo no cinema, então... Isso aqui é um grande acabou de acabar em áudio. Eu vou te falar que assim, eu sou especialmente um refém no cinema. Eu simplesmente não consigo analisar nada. Eu tô totalmente em drag. No final eu não lembro direito. Eu fico, caraca, só lembro das minhas sensações, das minhas emoções. Mas enfim, filme do Matt Reeves, o que já começa assim, cara, não tinha fé nenhuma. Sério? Vocês tinham fé no Matt Reeves? Eu não tinha, eu só fui ter fé com o trailer. Mas eu acho que a DC também, ela martirizou a gente durante muito tempo, né? Então tava difícil ter fé. A DC sempre fez ótimos trailers, né, cara? Há um bom tempo, né, velho? Mas nem sempre a equipe do trailer é a mesma equipe do filme, né, velho? Eu tava vacinado. Eu tava confiante também só depois do trailer. Não, eu não tava. Assim, pra ser Planeta sincero. dos Macacos é muito bom. Não, beleza. Mas olha só, o The Batman, ele surge lá atrás como um projeto pra ser um filme solo do Batman do Ben Affleck. Era com o Bat-Affleck. Era com o Bat-Affleck. Só que o Matt Reeves chegou, olha só, não é bem essa visão que eu tenho, essa proposta que eu tenho. E aí as coisas tomaram outro rumo, graças a Deus. Esse filme passou por muito problema, cara. Passou por muito problema pra ser produzido. Só muito obrigado, cara. Ainda bem que o negócio saiu. Cara, eu só vi o primeiro trailer, tá ligado? Depois disso eu fugi de trailer, porque eu falei, cara, não quero mais ver trailer da DC, não, na boa. Eu não também. Quero mesmo, tá ligado? Não, eu fui pego de surpresa, Gabriel. Eu fui pego de surpresa, porque eu tive no cinema e aí eu tive que assistir o trailer do Batman. Impactado pelo Eu trailer. fui impactado, né? Eu fiquei, caraca. Vou falar que eu tive vontade de assistir os outros trailers, mas eu falei, não. Vou segurar a onda, porque tem trailer que entrega tudo. E eu já tô doidão no filme. O primeiro trailer já me deixou loucão. E não sei se aconteceu com vocês, mas agora vendo o trailer, tu pensa, cara, como é que os caras botaram essas cenas no trailer? Porque as cenas do trailer realmente entregam. É porque elas ali estão fora de contexto, obviamente, mas o negócio, os caras botaram cena do final do filme no trailer, é um negócio inacreditável. Mas não tem contexto, então tá tudo bem. Contanto que não passe a mensagem toda, né? Tá de boas, eu acho que tá de boas. Cara, eu vou falar que eu fiquei muito emocionado, assim, porque, cara, eu queria tanto um filme do Batman legal, eu queria tanto que o Ben Affleck sumisse e deixar de ser Batman, cara. Eu quero o Batman no cinema, eu preciso disso na cultura pop, eu preciso dele, todo mundo precisa dele, todo mundo precisa do Batman, cara. E não tava rolando. Eu vou falar e vão dizer que eu sou chato, né? Mas eu queria muito um filme de herói que tivesse uma pegada séria, sabe? Você queria um filme de herói que superasse o trauma de Homem-Aranha 3, né? Homem-Aranha 3, eu já faço questionamentos, mas na verdade eu queria um filme que não fizesse piada de tudo, sabe? E te quebrasse o contexto das cenas pra fazer piada. E esse filme, ele se leva bem mais a sério e tem piadas também, mas elas são orgânicas, contextualizadas, sombrias às vezes. E é isso, assim, queria até brincar aqui com uma coisa que é a metalinguagem do filme, que aí eu não sei se isso tá na percepção de vocês. Isso tem a ver com o fato dessa questão de ser mais realista ou não, Marvel, não sei o que. Não, nada a ver com isso. Por enquanto, eu quebrei o assunto Marvel, porque eu não quero fazer comparação aqui. Eu vou fazer comparações você faz a comparação depois. Com Marvel, com os outros Batman, eu vou fazer. Não, você pode fazer as comparações depois, tá de boas. Eu só queria falar o seguinte aqui. Cara, o filme fala muito sobre uma promessa de renovação, que no fim fica só na promessa. E pra mim, o Batman com Ben Affleck é essa promessa falida de renovação, sabe qual é? Porra, eu não tinha visto por esse ângulo. Fica só na promessa. Muito bom, cara. Eu não tinha visto. Então é vingança. Esse filme é vingança. Esse Batman é o Batman da vingança, né? A vingança do Batman do Ben Affleck. Sobre o Batman do Ben Affleck. São duas perspectivas diferentes, muito similares, muito parecidas. Mas olha só, Robert Pattinson, vocês confiavam? Não, claro, confiava. Quem viu o Farol não deixa de confiar em Robert Pattinson. O cara é bom. O cara é brabo demais. Cosmopolitan também. Cosmopolitan, cara, sim. O Robert Pattinson tem vários filmes mais alternativos e independentes que ele faz após Crepúsculo, né?
óbvio que ele fica muito marcado, né, pela saga Crepúsculo, cara, que é uma saga qualquer coisa, uma saga direcionada pra um público-alvo de fãs do livro do Crepúsculo, que são, né, enfim, a pessoa que é fã do livro do Crepúsculo não tem um nível de exigência tão alto. Cuidado. Não dá, velho. Eu li umas 30 páginas do primeiro livro. Mas você livro. Pode gostar de um livro que é mais... Mas pode. Tem todo direito de gostar. Quero dizer que, assim, que os filmes, eles são feitos pra quem gostou desse tipo de livro, entendeu? Então, assim, não tinha uma obrigação, os filmes não tinham obrigação de ser um novo Senhor dos Anéis, tá ligado? Não, tinha que agradar aquele público, essa coisa específica. Posso aqui tentar só defender? Por favor. Porque existe uma coisa muito comum na nossa sociedade que é o guilty pleasure, Gabriel. Sim, eu defendo, cara. E às vezes é o guilty pleasure da pessoa. Tipo, é normal. Você pode gostar de uma obra que, tipo, ela não tá tão bem acabada. Eu tive esse guilty pleasure. Li o primeiro livro, o segundo, pulei o terceiro e fui pro quarto. Uma coisa assim. Então, assim, eu tava muito inteirado da história. E realmente é aquilo, né? Não era uma história pra mim, longe de ser. E o filme, cara, tinha um orçamento minúsculo, era uma parada pequena. Só que explodiu, né, cara? E aí o cara... E assim, ele tem um público-alvo de adolescentes também. Que alcança bem esse público, tá ligado? Não tô julgando aqui, cara. O mais importante pra gente aqui é entender que o Robert Pattinson, ele pensou e trabalhou a carreira dele de uma maneira muito inteligente, né? Ele vai ganhar o dinheiro dele com o Crepúsculo, vai ser alçado à fama. Vai ganhar visibilidade, né? Pra partir daí poder, né, trabalhar nos seus projetos mais autorais. Eu vou falar aqui muito mal comparando, porque não se compara os projetos, tá bom? Mas a carreira do Leonardo DiCaprio, comparando, né, isso. O Leonardo DiCaprio começou quando era mais novo, né? Fez aquele Diário de Adolescente, né? Que, porra, é um filme, ele fez ainda perto da acho que é adolescente ainda, mas assim, é um filme independente, pesadaço, e ele tinha essa pegada de filme com mensagem forte, impactante, e aí ele foi convencido a duras penas a fazer Titanic, que pra ele não via como um projeto que ele embarcaria, sabe? O empresário dele convenceu, o diretor, tá ligado? Ajudou a convencer, tal. Ele acabou aceitando e tal, e Titanic tornou o Leonardo DiCaprio famoso o suficiente pra ele poder depois, a partir daí, se dedicar a seus projetos autorais. Eu não tô comparando aqui Titanic com Crepúsculo. Óbvio que tem uma distância gigante entre os dois, mas o que o Robert Pattinson fez, em menor escala, é de certa forma semelhante. Ele primeiro fez filmes que tornou ele extremamente popular, pra depois poder se dedicar a filmes ao qual ele se identifica, né? Como o Farol, como a gente falou, e com certeza esse Batman novo, sabe? Esse Batman novo, o Robert Pattinson tava já na posição que ele poderia aceitar ou recusar, sabe? De acordo com a carreira dele. Ele tava em posição de recusar se ele não achasse interessante esse projeto, mas ele abraçou, tá ligado? Ele abraçou esse projeto. Mas é um projeto. E ele queria, ele abraçou a ideia, ele foi. Mas vamos lá, eu vou puxar então aqui a sinopse e a gente começa a falar do filme. Mas antes da sinopse, como sempre, Gabriel, eu quero agradecer a todo mundo que apoia o Enquadrando lá no apoia.se/enquadrando. Seu apoio é essencial pra gente continuar o projeto, evoluir esse projeto. Cara, é o seguinte, lá tem 3 modalidades de apoio. A mais basicazinha, R$3. Com R$3 você já ajuda o Enquadrando. Então, se você quiser ajudar o Enquadrando, cara, a melhor maneira de ajudar é divulgando. Mas você pode, se tiver uma graninha sobrando... Como o Fábio falou, divulgando é de graça, tá ligado? Você pode fazer isso agora. Right now. Como diria o Ed Mota, tá ligado? Right agora, now. Ed Mota é que vai ser melhor do que a gente divulgando, porque a gente não sabe divulgar, né? Eu sou ruim no Twitter, impressionante. A gente é péssimo nisso. Eu sou digital influencer, eu sou péssimo nisso, cara. Não sei nem ligar minha câmera direito. Inclusive, se alguém aí souber de marketing, de redes sociais e puder ajudar, pode vir, tá? A gente tá aceitando tudo. E, por favor, venham integrar o nosso grupo no Telegram, né, Fábio? Porque o que acontece, na modalidade de R$10, você ganha como recompensa participar do nosso grupo no Telegram, que é um grupo que a gente discute cinema pra caramba lá, são altas discussões, só sobre esse Batman aqui, cara. Hoje teve pelo menos uns 10 áudios, cara, acho que teve uns 10 áudios sobre The Batman, que eu não consegui ouvir porque hoje eu passei o dia inteiro no escritório de trabalho. Então cara, hoje a conversa sobre Batman foi boa, vou falar. Não, e várias vezes assuntos que já foram discutidos no grupo vieram ao programa, à tona no programa, tá ligado? Sim. A discussão lá vai de nível Lacan a zoar o Fábio por não gostar de Homem-Aranha, tá ligado? É um espectro muito grande, todos corretos. Espectro muito grande. E eu queria agradecer alguns nomes em especial, né, que são Vinícius Teixeira Lima, Lucas Akir Campos Nishikawa, Gustavo Eike Nakandakari, Caio Gaudi Abreu, que é o nosso Community Manager lá, Heitor Greco Aguiari e a Carla Paula Domingues Neira. Mas fala, Gabriel, você tem uma mensagem pra mandar pros nossos ouvintes? Eu tenho uma mensagem que eu sempre envio para os nossos ouvintes aqui, que é o seguinte: você que está ouvindo o programa, faça o seguinte, nesse exato momento, ouça minha voz, ouça minha bela voz com esse microfone novo comprado pelo Apoia-se, e faça o seguinte: pare tudo que você está fazendo agora, jogue suas mãos para o alto, erguei as mãos e dá glória a Deus nesse exato momento, e você vai olhar para a sua frente agora, essa fotografia, esse quadro que está na sua frente agora, e vai tirar uma foto desse momento que você está ouvindo Enquadrando. Você vai mandar para nós, você vai publicar online, né, no Twitter, essa foto com a hashtag Enquadrando Agora. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem um prazer voyeur, tá ligado? Em saber como você ouve o Enquadrando. Sim, como você consome, como você ouve nossas vozes. Também isso, certo? Mas também é uma forma de divulgar o Enquadrando, e também realmente pra gente é muito prazeroso a
gente saber a dinâmica de como realmente nosso produto é consumido por vocês. Em geral, a gente sabe que é dirigindo e cuidando da cozinha, seja lavando louça ou cozinhando, né? Então fica aí o merchan para produtos de carro e produtos de pia e cozinha em geral. Não sei se você tá percebendo, Gabriel, as pessoas estão inovando até mesmo na maneira de registrar esses momentos. O último que a gente recebeu, o foco era muito na esponja. Até botei lá no Twitter que a gente pode entrar em contato com empresas também, né, que forneçam produtos de limpeza, não só detergentes, Fábio, mas também, né, que ofereçam aí esponjas, né, de longa duração, esponjas de aço, panela. Muitas marcas que podem patrocinar a gente, né? Então, por favor, enquadrando agora é muito importante. E a gente fez um evento aí tem 2 semanas, que foi o nosso grande prêmio Enquadrando de Cinema, né? Que a gente premiou alguns filmes do ano passado, enquadrando, um prêmio de respeito pra caramba, né? E a gente aproveitou e premiou alguns ouvintes nossos que colocaram lá o Enquadrando agora. Então, se você tiver interesse em ver essa live, tá lá no Enquadrando, lá no YouTube do Enquadrando. No YouTube do Enquadrando. Se você conhece a gente aqui só pelo Acabou de Acabar, tem o YouTube do Enquadrando também. YouTube do Enquadrando. Rola umas paradas loucas lá de vez em quando, beleza? Sinopse. Depois de 2 anos lutando contra o crime, Batman vê uma piora constante em Gotham City, culminando no aparecimento de um novo vilão que se comunica por meio de charadas. Porra, Fábio, Gostei. perfeito, cara. Sucinto. Não, sucinto não. Ele pegou a cerne Alma. que eu queria debater no episódio. Cara, perfeito, incrível, cara. Nem parece que isso vai ser desenvolvido em 3 horas. Nem parece. Então, o primeiro ponto. Vocês acharam o filme longo? É o primeiro ponto que muita gente tá discutindo. Foi discussão no nosso grupo do Telegram. E eu acho que vale a pena a gente levantar aqui. Cara, vamos lá. Sim e não. Mas eu vou deixar o Gabriel responder primeiro. Pode ir, Gabriel. Vai ter spoiler, né? A partir de agora, né? Beleza? Tem spoiler. Tem spoiler, pessoal. Se não quiser, por favor, sai. Pra mim, o filme, cara, tem um ritmo espetacular. Eu não senti o filme pesado em minhas costas, sabe? Eu não senti o tempo de duração dele enquanto eu assistia. Mas eu percebi que ele tava realmente mais longo do que o normal. E embora eu estivesse gostando muito, cara. Pra citar como exemplo aqui, o momento ali que o Charada é preso, tá ligado? Beleza, tal. O momento ali que o Batman confronta ali o Charada na prisão. Nesse momento, a Jennifer que tava do meu lado ali assistindo o filme, ela falou, pô, preciso ir no banheiro. Eu falei, pô, vai não, porque eu acho que o filme vai acabar daqui a uns 3, 5 minutos. Eu acho que depois dessa cena aqui acabou. Cara, depois disso tem quase 1 hora a mais de filme, tem uns 40 minutos a mais de filme, né? O filme se desdobra pra outras coisas, tá ligado? E aí, quando eu percebi que o filme ia se desdobrar, eu percebi que se fosse um filme de 2 horas, iria acabar naquele momento, tá ligado? Mas o filme escolhe ir além. A minha reação foi ficar muito feliz que eu teria mais um arco, tá ligado? Pra poder degustar daquele filme. O filme é longo, ponto. Ele é longo, de fato, não é um filme curto. É em metragem. Mas você não sente o tempo dele passar de forma demorada e pesarosa pro espectador. E pelo contrário, cara, assistiria ali tranquilamente, mas uma meia hora ali daquele filme. Essa cena que você citou em específico, pra mim, faz uma rima de roteiro com o The Dark Knight, né? Sim. Tá nos planos do Charada ser preso. Sim. Só, tipo, isso é muito doido, né? Então, faz uma rima com o Coringa no The Dark Tem Knight. muita rima com Dark Knight e companhia. Eu assisti o filme junto com a minha esposa. Ela achou demorado, longuíssimo. Eu não, cara. Eu tava, nossa, deleite, sinceramente. Ainda mais nessa parte final, cara. Eu acho que nessa parte final, ela entrega pra gente certos planos que, nossa senhora, cara. É assim, vontade de moldurar, botar aqui na minha parede, cara. A gente vai falar mais disso. Mas tá falando específico do final dessa cena no estádio? Não, assim, do trecho final, que o Gabriel falou, né? Que essa última 1 hora, que esse perfeito, recorte perfeito. dessa última 1 hora de filme, ela entrega pra gente, não é só um prolongar da coisa, é um desenvolvimento dele mesmo, sabe? É um desenvolvimento do personagem. Eu acho que a gente tem bastante coisa pra falar dessa última hora. Isso é inegável, né? Cara, inegável. Vamos lá. É a famosa diferença entre um filme longo e um filme arrastado. O filme é longo, tá? Mas tá longe de ser um filme arrastado. É isso que eu ia falar. Eu não acho o filme arrastado. Eu senti um pouquinho o tempo dele, porque teve um dado momento que eu senti... Eu acho importante ele ser longo, de fato, porque você tá desenvolvendo ali não só o Batman, como a Gotham. Gotham tem que ser desenvolvido em todos os seus personagens. Isso é muito importante. E desenvolvido dessa forma, não algo que seja mostrado tem que necessariamente ter a ver com a trama, sabe? Então precisa de tempo. E o Matt Reeves dá tempo. Ele às vezes deixa o Batman entrando, passando pelos policiais, sabe? Isso é importante. O Batman cruzando as ruas. É um amadurecimento da cidade que a gente percebe ao longo do filme, né? E pra amadurecer, você precisa de tempo. Também, exatamente. Obviamente. Agora, em dado momento ali, falando da trama, falando assim, do crime, falando dessa parte mesmo da história em si, tem um momento que eu falo, cara, ela tá girando no mesmo ponto um pouco. Isso deu uma incomodadinha, mas depois tu já entrega e já foi, porque o filme já engrenou de novo. Então, aí você já tá empolgadão. Se você quiser ser muito preciosista, tá ligado? E cortar um momento ou outro de charada dele, você conseguiria reduzir uns 10 minutos de filme, talvez 15. Mas só. Mas se me derem um corte de 4 horas, eu vou ver. Eu vejo. Exato. É isso. Nem que seja pra ver o Batman andando em Gotham, sabe? Simplesmente, sabe? Tipo... Sabe o que me lembrou? E aí tem muito a ver com esse tempo do filme, e é óbvio que é uma das referências do Matt Reeves, é Zodíaco, cara. Zodíaco é longo, tem quase 3 horas, ou mais, se não me engano, e ele tem isso, ele dá tempo pra que você entenda o processo emocional desses personagens investigando um caso tão difícil, tão complexo,
complexo e uma sensação de passagem de tempo, de exaustão. Então tem que ser assim. Tem cena que não tem lá muita informação direta, mas tem muita informação subjetiva. Precisa de tempo em tela. E eu acho que isso é uma coisa, exaustão, uma coisa que você falou agora, isso é importante, porque parte do nosso sentimento, né, que tem que ser desenvolvido na gente também é esse. Porque você tem que estar exausto com charada, sabe? Pra você se colocar também no lugar do personagem que tá exausto. Então você cria uma sensação dessa forma. Não dá pra, às vezes, as coisas serem muito rápidas. O Matt Reeves, ele dá tempo de, por exemplo, desenvolver uma coisa que... Eu sei que as pessoas acharam repetitivas no filme, por exemplo, que toda hora algum policial questiona o Batman em alguma cena do crime. Mas isso é importante, porque você tem que ficar frisado. Então, tipo, não pode normalizar. E é isso que ele tá querendo dizer, sabe? É chocante, cara. Tem uma pessoa fora do sistema legal. De fantasia, meu fantasiado. irmão. Ninguém sabe quem é entrando na cena de crime. Exatamente. Tá, isso não é normal. Isso não pode ser normalizado nunca. Tem que toda hora ter algum policial que questione, porque isso não pode ser normalizado. Ainda não é, o Batman não é o herói de Gotham, sabe? Isso tem que estar claro. E eu acho que quando o Matt Reeves, ele faz a opção, nós vamos falar bastante disso, sobre um realismo de fato, e ele faz essa opção muito além do que o do Nolan, na trilogia dele, ele tem que dar tempo para a rotina, ele tem que dar tempo para o silêncio, ele tem que dar tempo para esses detalhes que o Fábio acabou de colocar, por exemplo, para que você entenda o processo do Batman naquele lugar, para que você entenda as distâncias, é o realismo. Então, quando ele faz essa opção, ele já tem que ter um filme mais longo, cara. Tipo, não dá pra fazer um filme de 1h50 em que a estrutura é ato 1, ato 2, ato 3, ponto de virada, clímax, acabou, todo mundo empolgado, saiu, beleza, vamos pro próximo filme de ação. Não é isso. É o que eu sempre falo aqui em filme de ação, mas também se aplica em qualquer gênero, né? Que quanto menos corte o filme tem, mais realista ele é. Então, assim, realmente um filme que não tem corte, que mostra o personagem levantando da cadeira, caminhando até a porta, e abrindo a porta, e saindo da porta, sabe? Por mais lento que seja, e o gênero aqui desse filme não é um filme de ação, tá mais pra um filme de suspense, um filme noir, na real, né? A gente deve trabalhar isso, esse gênero, né? Isso traz o realismo, tá ligado? Pro filme. Não ter tanto corte e a lentidão, né? A vida não é você correndo pra um lado e pro outro, recebendo informação a cada 2 minutos e 30 segundos, tá ligado? A vida é lenta. Tem uma coisa que o Matt Reeves faz nesse filme que eu acho que o Nolan não fez com tanta profundidade nos filmes dele, foi desenvolver outros personagens que não a Dyad, né? Nesse caso, né? Charada e Bruce Wayne, né? Aqui você tem, muito diferente do Nolan, um aprofundamento muito grande na história da Catwoman, por exemplo. Você dá muito tempo de tela pra ela. Você tem uma abordagem curta até pro Alfred, mas eu acho que é uma abordagem diferente. Eu acho que ele conseguiu, com esse filme tendo 3 horas, é um filme do Batman, acho que a gente vai falar disso, né? Ele aprofunda o Batman, ele aprofunda o Bruce Wayne, mas ele dá muito tempo pra outros personagens também, né? Ele dá tempo pro Falcone, cara. Ele dá tempo pro Comissário Gordon, sabe? Cara, e isso é muito intencional. Eu acho não dava para ter 10 minutos a mais pra desenvolver o Alfred? Olha lá. Eu acho que o Alfred é um problema. Já que é uma parada muito simples aqui, eu vou colocar logo. Eu acho que quando você opta por um Alfred até interessante, um Alfred mais fechado, um Alfred que de fato é um ex-agente inglês e ele tem esse lado pesado. Do MI6, né? Do MI6. Quando você tira o lado do humor dele que sempre teve no Alfred, eu acho interessante. O problema é que você tá diminuindo o carisma e empatia, então você precisa dar mais tempo de tela pra que você entenda melhor. Não só o Alfred, mas a relação dele com o Bruce. E aí, pô, se você vai botar ele tão pouco tempo de tela, então volte com humor, volte com o Alfred paizão, porque ajuda você a se envolver ele muito rápido e você sofrer quando ele vai explodir. E posso colocar um ponto que às vezes você traz nos enquadrandos, Rodrigo? Um ator, ele traz uma bagagem, né? E a gente traz aqui o personagem do Alfred com o Andy Serkis. O Andy Serkis, a bagagem que ele traz é de interpretar muitos personagens diferentes, ok, vilões, mas eles também não são a cara dele, sabe? É o Gollum, por exemplo, né? Ah, verdade. Interessante. É o teaser do Planeta dos Macacos. E aí, é difícil pra ele trazer uma bagagem de um personagem carismático. Como, por exemplo, o Michael Caine. Quando você coloca o Michael Caine em tela, você já se afetua com ele, né? Verdade. Então é muito mais rápido você desenvolver o Michael Caine como Alfred e você fazer o público gostar dele. Exatamente. Entendeu? Eu gosto do approach, eu só acho que tem que ter mais tempo. São 2 cenas, 3 cenas. Gostei do approach, eu acho que esse Alfred ele também pode se desenvolver, assim como o Bruce Wayne ele vai amadurecer, talvez a gente ainda vai ver esse Alfred mais paternal, sobretudo depois da cena que ele tem com o Bruce, né? Claro, No hospital. Uma cena bem interessante, bem bonita, no hospital. Eu acho que ele também pode passar por esse processo. Tô tentando defender aqui. E eu amo o Alfred do Michael Caine, todo mundo sabe disso, mas eu gostei desse Cara, eu vou defender, quero defender aqui a escolha do... Eu não tô criticando a escolha não, tá? A ideia é só o tempo, né? Realmente foi pouco tempo. A gente tá criticando o tempo que ele tem. Então, por exemplo, a Lara aqui no chat, ela mandou: eu gostei dele. Pra mim, ele teve pouco tempo porque a relação dele com o Bruce é meio abalada. Não, beleza. Isso. Eu acho que perfeito. Mas a gente precisava de mais tempo com ele em tela, sabe? Pois é, eu acho que conceitualmente é perfeito. Então coloque a cena do Alfred sozinho,
sem o Bruce, já que eles têm esse distanciamento, e desenvolve ele, porque você precisa se preocupar com ele quando a bomba explode. E eu acho que esse é um dos problemas do filme. Você não se preocupa tanto com a morte do Alfred, Pô, sabe? se fosse o Michael Caine, eu tava desesperado. Tu não se preocupou, assim, quando tu soube que a bomba ia explodir? O Fábio nem ligou, falou, mata o Gollum. Mata o Pô, Gollum. se quiser morrer, morre. É o Andy Serkis, pô, é o vilão do Pantera Negra. Você entende racionalmente, mas não é tão emotiva como ela deveria ser. Não é. Tanto é que a cena no hospital, pra mim, não foi tão emotiva, porque não tem essa troca intensa deles, sabe? Eu acho que esse é o ponto, sabe? Tanto é que quando o Alfred estende a mão, a gente sabe que esse ato dele é difícil pra ele, como ex-agente, que é um cara mais endurecido, e é um ato difícil também para o Bruce, que é um cara mais endurecido, mas você não sente esse esforço de um momento de toque, um momento de cumplicidade, porque você não comprou tanto assim eles, pra você sentir, cara, esse Alfred, ele teve que estender a mão, e pra ele não é fácil isso, porque ele não é o mesmo Alfred do Michael Caine, sabe? E faltou tempo pra gente entender isso melhor emocionalmente. Concordo, na real, com o que vocês falaram aí, cara. Só é realmente uma defesa que esse Alfred é um Alfred diferente. Você vê que o Bruce não tem uma relação de pai para filho com o Alfred no início do filme, como ele tem com os outros Alfreds. Joga isso na cara do Alfred várias vezes, né? Falando, todo é meu pai, sai daqui, meu irmão. Isso aqui, tá ligado? Então, assim, consigo sentir, né, ao longo do filme, o Alfred querendo, metaforicamente, estender essa mão pro Bruce, e o Bruce sempre recusando, né? Falando, você não é meu pai, tal. Realmente uma relação mais distante que a gente vê com o Michael Caine, com os outros Alfreds do cinema, né? E aí, no momento, realmente, ali que o Bruce, né, quase perde o Alfred, como ele perdeu os pais, né? Aí, de fato, ele se abre, sua vulnerabilidade, ele fala que tá com medo, como nunca sentiu desde que tá criança, e aí sim, fisicamente, né, o Alfred estende a mão como uma figura paterna, e aí você vê o Bruce aceitando essa figura paterna. E aí eu entendo que ele não tem essa ligação paterna e emocional no início do filme, ao longo do filme, a gente não sente essa ligação emocional e paternal, porque ela não existe, tá ligado? Ela começa a existir só depois da cena da bomba em si. Mas eu acho que a gente tem que sentir que não existe, claro, porque a gente não existe, mas tem que sentir um pouco mais essa dificuldade que o Alfred tem de acessar o Bruce Wayne. Porque você falou assim, ele tenta. No filme são 2 vezes só. Posso colocar até um contraponto disso, Gabriel? Porque você desenvolveu dessa forma esse argumento de que, tipo, o Batman se preocupa por conta do Alfred e ele fala, me senti novamente, né, perdendo alguma coisa importante, né? Mas tem uma outra subjetividade aí nessa cena, né? Que é, ele sentiu também que ele estava perdendo os próprios pais, a confiança nos próprios pais, que era a verdade que ele acreditava. E o Alfred tá ali pra poder trazer isso de volta, essa verdade. Defender a verdade dos pais dele. Talvez não seja sobre a vida do Alfred. E olha só, talvez o Alfred ali, pra ele, seja uma ferramenta pra trazer de volta a verdade que ele acredita sobre os pais. Concordo, isso diminui o arco do Alfred, mas talvez seja sobre ambos. Pode ser, eu acho que são sobre ambos, eu acho que tem os dois, mas eu queria mais tempo de desenvolvimento pro Alfred pra eu sentir essa emoção, sabe, nessa cena. E ela me passa o quê? Que a emoção é sobre os pais. Há uma construção recente sobre os pais do Bruce não são quem ele sempre acreditou que eram, e ele tá na busca do Alfred pra descobrir se eram ou não. E essa é a conversa deles. Pois é. Eu acho que 2 ceninhas a mais com o Alfred, mesmo ele sozinho, resolveria esse problema. Podia. Claro, é só uma especulação. Corte de 4 horas. Vamos fazer essa petição e acontecer, internet. Vamos. Vale, eu já vou puxar então algo que já tem em cima que o Fábio acabou de falar, que eu achei bem interessante, que é o seguinte, nesse filme você não vai ter mostrado a origem de Batman quando o Bruce perde seus pais, não tem o famoso assassinato na Ruela. E isso pra mim é muito importante, não só porque, todo mundo sabe, tá cansativo, blá blá blá, mas mais importante é a maneira como foi feito. Ela tá subjetiva no filme, ela tá ali, e ela tá logo no início, quando o Batman, e essa cena é tão linda, cara, o Batman, ele vê o garoto que acabou de perder os pais, o Batman para por um momento, o Matt Reeves deixa a câmera no olho do Batman, o olho brilhando, com a lágrima querendo escorrer, e a gente faz o link com esse assassinato dos pais, né, com o Thomas Wayne, e a cena tá lá, só que ela tá intrínseca, ela tá subjetiva. Tá no início do filme, né, Tá também. no início do filme, tá potente ali dentro do Bruce Wayne sem precisar mostrar, cara. Caraca, que isso é sacada foda. do Matt Reeves, Isso é foda cara. porque a gente conhece essa cena, tá ligado? De outros Batman, de Código Salteado. O Bruce Wayne e o Batman do filme conhecem essa cena, ou seja, já tem uma cumplicidade entre a gente vê o garoto, o Batman vê o garoto e nós dois pensamos na mesma coisa ao mesmo tempo. Isso já cria uma cumplicidade entre a gente e o personagem. Exato. O Matt Reeves ainda faz você assistir essa cena de novo, né? Só que pelo olhar do Alfred. O Alfred, né, assiste esse momento, né? Através da lente, né, que ele Cara, tem. ó, eu vou te falar uma coisa. Eu tô até arrepiado aqui. O olhar do Robert Pattinson nessa cena em que ele olha o menino... De máscara, com maquiagem. É um dos olhares mais fantásticos do cinema. Tem expressão demais com algo tão simples, tão pequeno. É um brilho, Minimalismo. cara. É coisa de Marlon Brando, meu irmão. Câmera na cara dele, foco no olho dele, meu. Não tem mais foco em nada, meu irmão. Tudo desfocado, tá lindo. Câmera escura, máscara escura, olho pintado de preto, tá ligado? Você não vê nada e tu consegue chegar dentro daquele olho, brilhinho dele que o personagem tá sentindo, cara. É foda. Exato. Atuação foda, cara. Marlon Brando é Apocalipse Sinal. E você vê que é uma construção complexa, né? Porque quando você começa a descrever, cara, é envolver um conhecimento que a pessoa que tá no cinema tem pra poder resgatar a lembrança quando você coloca ela em cena, né? Então, assim, é uma construção complexa.
cabeça pra montar isso, e inteligente pra caramba, Usa né? a nossa própria bagagem. E ao aproximar tanto, né, do Batman, mas na verdade ele tá ali focando o Bruce, né? Então você tá desenvolvendo os dois no final das contas, né? Eu acho que isso é outro ponto grande desse filme. O Nolan também tentou fazer isso, né? Quer desenvolver tanto o Batman quanto o Bruce Wayne. E aqui eu acho que isso é melhor. Eu acho que isso é melhor desenvolvido do que nos filmes antigos. Eu concordo com você que é melhor. Cara, assim, a gente vai acabar debatendo um pouco sobre realismo e fantasia quando a gente fala sobre uma adaptação de um super-herói. Se você pensar, tá havendo esse duelo, né? Tipo, Marvel e DC, blá blá blá, e a DC tá tomando um caminho, Warner tá tomando um caminho do realismo, né? Se a gente pensar nos filmes do Tim Burton, ele opta pelo fantástico, ele opta pelo surrealismo ali, e isso é interessante pelo seguinte, porque quando você pensa nesse surrealismo, nessa fantasia que há no filme do Batman do Tim Burton, o Batman já surge como herói, porque o homem que se dispõe a sair de casa pra enfrentar aquelas aberrações que tentam, sei lá, destruir Gotham com um gás venenoso, ou, por exemplo, um pinguim que tem uma tropa de pinguins com míssil, o cara que se põe a entrar nesse antro de aberrações, ele já é um herói. Então você não questiona o Batman do Tim Burton como um vigilante noturno, porque, cara, aquilo ali só tem louco, aquilo ali é uma loucura, é uma fantasia, é um universo pequeno e louco em que você tem um cara que tá disposto a enfrentar isso. Tanto é que você vai perceber que acertadamente o Bruce Wayne do Michael Keaton é um Bruce Wayne mais equilibrado. Ele é solitário, ele é um cara fechado, só que ele é um cara bem com ele mesmo, tipo assim, porque ele é o herói, ele se põe como herói o tempo inteiro. Quando você pega o Batman e você coloca no contexto de realismo, isso mesmo com Nolan, aí o próprio público, porque o realismo tem a ver com a gente, nós temos a régua do realismo, nós temos os parâmetros, pô, se eu vejo um cara fantasiado na rua investigando alguma coisa, pra mim ele é louco, tá aí uma régua social. Então assim, quando você pega o Batman e coloca no real, ele vira um vigilante noturno, que vai ser questionado a moral, a ética desse cara. Ele é louco? Ele é só um louco milionário que tá tentando dar porrada em gente na rua? O que é esse cara? E essa construção do realismo é interessante porque ela passa por você colocar um vilão, por exemplo, sério. Se você pensa do Charada dos desenhos, cara, né? O Charada do Jim Carrey o Charada do Jim Carrey. Mas aí eu acho que o Charada do Jim Carrey é que destoa dos outros Charadas, cara. É assim, não, o dos jogos é bem diferente. Mas o figurino é o mesmo, né, cara? Mas muda completamente. Vou dar um exemplo aqui, cara, de um filme. A gente falou de David Finch mais cedo, cara, ao longo do filme. Mas assim, cara, pra mim esse Charada tá muito perto do vilão de Seven. E o próprio Zodíaco. O Zodíaco, cara, tem muito a ver com esse cara. É uma inspiração, Mas essa mudança que o Rodrigo acabou de falar aí, essa comparação, também perpassa por uma questão de gênero, eu acho. Sim. Porque enquanto o Batman do Nolan, ele tá muito focado num filme de super-herói, mas de ação. Uma aventura com ação, né? Com ação. Eu acho que aqui a grande sacada é você traz o filme, como é um gênero investigativo, você apoia isso num filme noir. E aí, cara, a coisa precisa desse realismo uma outra régua, né? Mas os questionamentos, eles são feitos pela gente mesmo, porque você pensa assim, o Bruce, do Nolan, ele é um cara que ele não tá confortável como o Bruce, mas ele entende que é importante essa postura como o Bruce, ele se apaixona, de alguma maneira, ele é mais bem resolvido, ele se dá o direito de parar de ser o Batman, como se fosse uma escolha. Eu acho que isso é importante que o Rodrigo tá falando, porque quando você pensa em realismo, pensa, cara, no problema na cabeça da pessoa. Preço que é ser o Batman. Preço que é ser o Batman. O Nolan, ele passa o realismo no quê? Ele passa o realismo na construção das cenas dele, ele passa o realismo na lógica. Mas quando você para pra pensar, cara, calma aí, qual o peso de eu não dormir à noite? Qual é o peso de eu, ser um vigilante? De eu ser obcecado com algo que tá fora de controle. Exatamente. Essa obsessão, qual o peso de eu ter perdido meus pais? O Batman do Nolan, né, que o Christian Bale é excelente, mas ele não passa esse peso. E eu acho que o realismo que o Rodrigo tá falando tá aí, em você ter o peso psicológico, você ter o peso físico mesmo, porque o Christian Bale é um super-homem. Fica acordado a noite toda e depois ele vai trabalhar tranquilo, vai pra empresa, sabe? Tipo, eles até mostram ele dormindo na reunião, mas é um tom de humor. Assim, eu acho que o Nolan, ele equilibra. Não é que eu acho que ele fale, são escolhas. Ele equilibra entre o Batman dele e o peso que é pra esse Bruce Wayne ser o Batman também. Mas é óbvio. É como se ele fosse assim, eu não vou tão fundo nisso, porque eu sei que eu vou acabar pagando um preço pro meu filme de ação. Eu vou acabar pagando um preço pra minha estrutura de ação. Pra mim, o Daniel esbarrou em um tema que é muito importante e tem a ver com tudo isso, que é, de fato, o gênero do filme. É um filme noir, tá ligado? Quando a gente pensa em filme de herói, em geral, ou é um filme de aventura, ou é um filme de ação, ou ambos. Esse aqui não é um filme de aventura, de modo nenhum, e é um filme que até tem uma cena ou outra de ação, mas não é um filme de ação também, não. Ele é, em toda a sua construção, toda a sua estrutura, um filme noir. Ainda digo uma coisa pra você, Gabriel. Quando ele tem que recorrer ao filme de ação, ao filme de aventura no final, porque é o que se espera de uma cena final de um filme, ele perde força. Sim. Ele perde um pouco de força. Vamos falar disso. Pra você continuar, Gabriel, até que o César Santos lembrou uma coisa impressionante, né? O Bale anda de Lamborghini e confiscou um balé inteiro, assim, tipo, ele comenta isso aqui. E, cara, de fato, o Bale não existe, sabe? Você fala, caraca, você perde o realismo. Eu acho que até no primeiro filme, no Batman Begins, já que você tocou nesse assunto,
assunto, ele até começa a tentar desenvolver. Ele começa. Porque se você parar no Batman Begins, o Batman aparece com 1 hora de filme. Sim. É 1 hora de desenvolvimento do Bruce Wayne. Ele tenta matar o possível assassino dos pais. Tem alguma coisa ali. Só que eu acho que ele abandona essa história ao longo da... Por que eu acho que é uma escolha do Nolan? Eu não quero entrar nesse assunto totalmente agora, tá? É só pra concluir. Por que eu acho que a escolha do Nolan é consciente e a escolha do Matt Reeves também? O Nolan, ele não vai fundo no que é o Bruce Wayne, o peso que é seu Batman, ele só pincela. Primeiro Batman Begins, ele bota bastante. Inegável o preço ali físico, emocional. No Dark Knight, ele pincela isso, né? Principalmente com um final em que o Batman vai perder muito, vai perder o controle, vai perder pessoas importantes pra ele e tal. Só que pra mim ele não vai muito fundo, porque quando você fala sobre um vigilante noturno, sobre um cara que tá investigando e tentando confrontar a corrupção, uma coisa é inegável que vai acontecer nesse filme. O Batman vai começar nas ruas, mas ele vai terminar no topo dos escritórios, ele vai terminar nas assembleias, nos congressos, ele vai terminar no topo da hierarquia social, ele vai terminar na família Wayne, cara. E isso o Nolan sabe. O ponto é que o Nolan, ele não faz esse caminho. Então ele sempre coloca esse núcleo social que é importante e corrompido de Gotham, que são os empresários, alguns políticos, algumas pessoas importantes da polícia, eles são sempre submissos aos vilões. Então você tem o Ra's al Ghul com a sua seita, você vai ter o Coringa manipulando aqueles mafiosos que parecem caricatos. O Espantalho. O Espantalho, que é um líder de um hospital ali, um manicômio. Aí que tá a falta de realismo. Ele coloca, no fundo, qual é o vilão do mundo que nós temos? É o poder e o dinheiro de pessoas corrompidas, certo? De pessoas que querem corromper. Essas pessoas vão estar lá, não são coringas, meu irmão. Só que o Nolan, ele coloca essa corrupção em Gotham como se fosse inerente ou então subserviente aos vilões dos quadrinhos. Surgiram pessoas mais que vão fazer maldade, né, nos filmes do Nolan, e né? vão manipular, e eles são o problema da estrutura, não é a própria estrutura, entende? Cara, isso aí é importantíssimo. Isso é importantíssimo, caraca, hein? Aí quando você faz isso, você torna o Batman herói, você torna o Batman super-herói, você não torna o Batman o complexo que é em Matt Reeves, que faz o caminho mais real e mais difícil. E vou te falar, quando você fala, Rodrigo, dessa estrutura de poder, que ela cria o vilão, ela é o problema. E não necessariamente ela é o problema, ela cria o vilão, que é o contrário da ideia do Nolan, né? O vilão, ele vai e atua pra poder solidificar essa estrutura de poder. Ou alterar essa estrutura, ou deformar. Alterar ela, tal, sabe? Tipo, mas ele usa muito ela. Agora, quando você fala que o vilão é criado a partir dessa estrutura de poder, você tá falando de um contexto nosso. Claro. E aí você traz o filme, você puxa uma âncora pra realidade, de fato, que é o que a gente vive em sociedade, né? Que é você ver o político, que você entende ele como problema, é você ver o juiz, que você entende ele como problema, é você ver qualquer personalidade, a polícia, como é toda essa estrutura de poder que você não aceita que, porra, seja corrupta, sabe? E você percebe que, na verdade, a criminalidade que tá na rua é só uma consequência do topo da pirâmide, da estrutura corrompida. É você entender, por exemplo, que, na verdade, o poder dos vilões, a maldade dos vilões, as ferramentas dos vilões, na verdade, é dinheiro e influência. Sim. E não interessa se vem do Coringa ou se vem de um empresário. Isso é aproveitar dessa estrutura, né? Exato. Então, tipo assim, é quando você vê que os empresários fazem lobby pra conseguir implementar algumas emendas e até decretos que vão favorecer a própria empresa e vai gerar pobreza e tal. Cara, o Matt Reeves foi muito corajoso. Muito corajoso. Eu acho que ele potencializou essa estrutura que o Rodrigo acabou de defender, porque, obviamente, é um filme mais recente, ele tá muito mais diálogo com o nosso tempo do que se a gente for comparar, né, com outros filmes mais antigos. Mas o fato de a gente perceber no filme a influência das mídias, a influência das redes sociais, dessa influência, do caso promovida pelo Charada, é muito palpável hoje pra gente aqui, né? A gente só precisa fazer um exercíciozinho de abstração que a gente consegue chegar nisso. E posso te falar uma parada? Eu acho interessante que esse filme, ele faz o seguinte, ele aproveita tanto essa nossa realidade e leva pro filme, que ele faz tanto o Batman e o Charada serem origens da própria descrença nas instituições e na classe política. Então, quando você tem a descrença de que as instituições funcionam, é quando nasce o Justiceiro. É quando nasce tanto o nosso vilão como o nosso mocinho no filme. Sim, sim. O Batman, ele é um justiceiro no filme. Um justiceiro. E o Charada, ele é um, digamos assim, um revolucionário. Alguém, ele quer destruir todo o sistema pra começar de novo, que ele não confia no sistema. Enquanto o Batman, ele é um justiceiro, ele não confia no sistema, né? E ele pretende quebrar regras do sistema pra prender quem quebra regras do sistema, tá ligado? Mas os dois querem quebrar o sistema. Sim. O problema de tudo isso é quando a justiça não tá numa instituição, ela tá em pessoas, é que o critério de justiça vai ser um critério individual pra cada uma, vai ser um critério particular. Você vê naturalmente a diferença entre o discurso do Coringa com o Batman no Nolan, Dark Knight, e a diferença do Charada aqui com do Matt Reeves. O Coringa, ele toca quando ele fala, mexa na estrutura, coloque uma pitada de caos e os homens de bem enlouquecem. Beleza. Ele tá falando de homens de bem no geral, homens de bem como grandes empresários, como o núcleo da polícia mais forte, políticos e tal. Beleza, ele fala sobre isso. Só que ainda assim, automaticamente o Coringa já puxa pra ele o ato da importância do Coringa e do Batman, como se fosse o que dá tesão pra ele, na verdade, esse duelo com o Batman. Essa estrutura fica totalmente secundária
secundária nesse processo. E quando o Nolan apresenta um empresário claramente corrupto, é que é um empresário claramente corrupto. Ele é um chinês. Então você tá externalizando o problema. O Batman, né, do Nolan, o Batman representa a ordem, claramente, enquanto o Coringa representa o caos. Isso não só no Nolan, né, mas em geral, esses dois arquétipos no quadrinho também funcionam dessa forma. Só que esse filme, cara, eu acho ele muito mais inteligente até em sua proposta, porque é o seguinte, o Batman, ele representa a ordem por meio da violência. Também é apresentado aqui nesse filme, né, ele é alguém que aparece, né, alguém que os criminosos, os bandidos temem, alguém que age violentamente contra eles, alguém que só o símbolo dele, sabe, no céu faz com que as pessoas não cometam crimes. Ele funciona como um arquétipo da violência. Nessa construção que a gente tem na nossa sociedade, em geral, que eu falo muita gente, né, não eu, mas ligando a violência à ordem, sabe? A ordem só é conseguida por meio da violência em geral. Por meio da punição. Punição, exatamente. A violência tá ligada à ordem, né? Enquanto o caos tá ligado à desordem. O que a gente não percebe, virando a segunda página da violência provocando a ordem, porque a violência provoca de fato a ordem. No primeiro instante, no primeiro momento, no primeiro segundo. O Estado detém a ideia da violência legitimada, né? Sim, mas se a gente ameaça alguém, né, se a gente coage alguém, aquela pessoa vai obedecer você, de fato, naquele momento. Na segunda página, né, a partir do momento que você não tá por lá, a partir do momento que houve já a morte e tal, né, aquela violência provocada em prol da ordem, em nome da ordem, em geral, ela é multiplicada. Eu li um estudo faz tempos atrás de que cada homicídio, em geral, acaba provocando 5 ou 10 mais homicídios, sabe, de pessoas que vão se vingar de outros e tal, sabe? Então, assim, em geral, a violência, mesmo que em nome da ordem, ela provoca mais violência, ou seja, mais desordem, no final das contas, sabe? Então, assim, o Batman do Nolan é esse Batman da ordem contra o Coringa do caos. Aqui, ele tem uma construção até mais profunda, em que você vê que esse Batman da violência provoca inicialmente a ordem, como a gente vê no início do filme, mas ele até fala no início do filme que os gráficos, as estatísticas, não corroboram ele. Tá tendo mais violência. Depois você vê que o Charada provocou um caos gigante na cidade, inspirado pelo Batman, inspirado pelo método do Batman, sabe? Essa ordem, né, que normalmente está associada à violência do Batman, na verdade, quando a gente vai estudar na criminologia, quando a gente vai estudar em estatística, em gráfico e tal, a violência, mesmo que em nome da ordem, provoca mais desordem e mais caos. E aí esse filme é um filme muito mais corajoso pra mim do que os filmes do Nolan, porque tem essa coragem de dar esse segundo passo, sabe? Ver, né, o que acontece na segunda página do livro. Falando dessa segunda página, Gabriel, eu acho que a comparação que você faz, e é interessante, que a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu vejo o método do Batman é um panóptico, porque ele tá fazendo uma construção de medo. E ele fala isso, ele quer a ordem por meio do medo. O objetivo dele é causar medo. Então, aquele símbolo que é colocado no céu, ele não tá ali pra chamar o Batman simplesmente. Ele tá ali pra te lembrar que você está sendo vigiado e que eu vou aparecer. Eu tô na sombra ali, onde você não tá vendo. Exatamente esse o papel. Não tô menosprezando nem nada, mas da viatura de PM aqui no Rio, que fica na esquina, sabe? O objetivo dela é isso, é causar essa presença. Inicialmente, não é combater o crime, é falar, ó, estou aqui, não cometam crimes por aqui, que essa área está sendo vigiada, sabe? Esse mesmo paralelo. Só que a construção é diferente. O Batman você não vê. O Batman, ele tá dentro de você, porque você imagina que o Batman está ali, então você evita. Na primeira cena que já apresenta o Batman, você vê vários bandidos deixando... infratores. Parando de cometer o crime que eles estavam cometendo, porque eles lembram, caraca, o Batman pode estar ali na sombra, sabe? Então, é essa construção de medo que ele se baseia. Se ele aparecer, eu vou entrar na porrada. É isso. É o medo de... Se ele aparecer. Por isso que me lembra o panóptico, né? Que é a noção de você estar sempre sendo vigiado. E você vai ser punido de qualquer maneira. Não importa onde você esteja, você está sempre sendo vigiado. Isso aí que o Fábio citou é Foucault, só pro pessoal se situar aí. Isso é a loucura máxima, Isso sempre teve no personagem, né? Isso sempre teve no personagem, mas nunca foi exposto dessa forma. Dessa forma, que é bonito. O Nolan também tocou nisso, né? Passou por isso. Pô, mas não de maneira tão clara, cara. Acho que não é uma maneira tão brutal. Porque olha a diferença. Enquanto o Nolan mostra nas primeiras cenas lá em Batman Begins, o Batman entrando naquela parte do porto lá, do cais, ele vai aparecendo como se fosse de fato um monstro, um morcego. É difícil de você visualizar, entender o que tá acontecendo. Ele tá espancando ali capatazes, provavelmente de um traficante maior, de algum comprador de armas, alguma coisa muito maior, e você logo defende essa postura do Batman, fala, cara, mas é que é uma galera muito perigosa e tal. Aqui, o Batman claramente tá aparecendo com um grupo de adolescentes jovens ali, que são delinquentes, e que provavelmente você tem no meio daquele grupo, talvez uns que tem uma ficha de fato talvez mais perigosa, mais complicada, talvez um assassinato, roubo, mas alguns que estão ali simplesmente por estar perdido, simplesmente porque tá ali por meio de uma gangue querendo se posicionar, porque também não tem onde tá, como é o caso do garoto que tem o rosto pintado de um lado e não pintado do outro. Mostra claramente isso. Ele não é completamente da gangue, ele não é como os outros, tanto é que ele fica amedrontado e perdido, e eles vão ser espancados. Claro que ele não foi, ele fugiu porque ele não reagiu, mas todos que agiram foram espancados. No final dessa cena, Rodrigo, a gangue toda corre pra um lado, se eu não me engano, que eu só vi o filme uma vez, e esse garoto corre pra outro lado, do lado oposto, sabe? Você mostrando assim, nesse momento, aspas, o personagem Batman funcionou, fez ele ir pra outro caminho. Mas você percebe claramente que o Matt Reeves, ele já é mais abusado, no sentido que ele coloca uma galera que não tá armada
armada com armas de fogo, que parecem ser, como eu falei, uma gangue de delinquentes ali, que vão ser espancados, não tem a mínima chance. Se aquele Batman consegue superar uma tropa armada com escopeta, imagina os caras com bastão. Agora, o Nolan não. Ele se preocupa em colocar capatazes que parecem de fato perigosos e armados até os dentes, pra que você entenda, ó, aqui é o herói. De alguma forma ele é o herói, sabe? Aqui no Matt Reeves, não. Ele faz você ficar um tanto... Cara, eu entendo que esses moleques estão fazendo merda, é bizarro, mas tu fica um pouco desconfortável, tá? Com o massacre. E essa cena, ela tem essa função e ela passa exatamente isso no final, né? Quando o cara pergunta, basicamente, pede, né, pra que o Batman não machuque. O cara que o Batman tá salvando, né? É o cara que o Batman tá salvando, né? É um gatilho. E ali, basicamente, é que você já começa a perceber que esse senso de justiça é um senso que pode ser justiça pra ele, mas tá deturpado. Tá deturpado aí, Que irmão. tá fazendo há 2 anos. Não, isso é muito interessante, cara, porque realmente, que nem o Daniel lembrou aí, o cara que o Batman tá salvando tem dificuldade de identificar se o Batman é um herói ou outro bandido que chegou pra espancar ele também. E nós também, naquele momento. Isso é a construção do filme toda, né? Em que o Batman é basicamente espelhado, né? Tem uma construção muito parecida com o próprio personagem de Charada, sabe? Os dois têm as mesmas motivações, os dois têm métodos até parecidos, mas com limites diferentes, distintos. E né? aí, Gabriel, juntando o que o Rodrigo falou do realismo e juntando o que você falou sobre o método do Batman, o método Charada e a comparação com os dois, eu venho falar que o seguinte, esse filme ele vai fazer um paralelo enquanto o Batman não entende que o problema tá na estrutura e ele tá ali batendo nos bandidos na rua, ao mesmo tempo ele tá confundindo justiça com vingança. E ele fala, eu sou a vingança. Ele, acho que nem de repente tá confundindo. Ele aceita que é isso. Eu quero me vingar, acabou. Foi esse tipo de bandido que matou meus pais e é isso que eu vou dar porrada. Acabou. Será que ele ainda não se... Não é questão que ele saiba e ele aceite que ele é I am vengeance, né? Eu acho que, na verdade, ele não tem a perspectiva do que ele pode ser, senão vingança naquele momento. Pode ser, mas o que eu acho interessante? Que ele vai percebendo que o método dele não funciona. E eu acho interessante a diferença da justiça, né, e da vingança, né, quando você vai, calma aí, eu vou me vingar. A vingança, ela é personalizada. Você tá se vingando de alguém. Quando você tá se vingando de alguma coisa bem específico, sabe? E você não tá combatendo uma estrutura, que você combate com justiça. E sabe qual é o problema, Fábio? Ele vai acabar sendo absorvido pela própria estrutura, cara. Claro, isso é que é o problema. E aí, o desenvolvimento do filme é ao mesmo tempo, enquanto você desenvolve o Batman nesse processo de entender a mudança que ele tem que fazer, sabe? Parar com a vingança e ir pra uma noção de justiça, também o desenvolvimento daquela população, de entender que, cara, calma aí, a gente pode buscar de novo a nossa força nas instituições, a gente pode buscar de novo a nossa força na classe política e acabar com o grande problema do filme, né? Que é o reacionarismo. Isso aí fica muito claro em vários momentos, obviamente, mas fica muito interessante quando você tem, durante o enterro, a candidata prefeita vai conversar com o Bruce Wayne e fala, olha, eu tô vendo que você realmente não tá fazendo muito pela cidade, como seu pai fez, porque o caminho é o assistencialismo, né? O mínimo. E ele ignora, mas é verdade. Mas é verdade. Ele tá piorando a cidade. Tu tá batendo em os moleque bandidinhos na rua, meu irmão. Isso não muda nada. Você tá na base da pirâmide. É uma acusação que o Batman sempre teve, né? Ele poderia fazer muito mais pro Gotham como Bruce Wayne do que como Batman, né? Propriamente. Eu acho que isso tudo vai, se tivermos continuações, e tomara que tenhamos, isso tende a aparecer um pouco, essa centelha desse início desse movimento, aparecer um pouco nos próximos filmes, mas eu acho que aqui, ao longo do filme inteiro, e até no final ainda, é o Bruce, no caso o Batman, começando a se enxergar na possibilidade dele se tornar algo que possa mudar essa estrutura, mas que ele ainda não tem noção total de como fazer isso. E pra mim essa é a graça. Pra mim a graça do filme é ter pego um recorte curto e muito simbólico da trajetória desse personagem, que tá incompleto no início e também tá incompleto no final. Quando você fala em se enxergar, Daniel, olha só como a dificuldade do Batman se enxergar é tão difícil, sabe, como problema, que quando o Charada faz qualquer charada, ele acerta de boas. Mas quando a resposta é charada é ele, e é óbvio que é ele não consegue. Sabe, tipo... É óbvio que é o morcego de asas, né, que é o rato de asas, ele não consegue. Por isso que eu acho muito interessante esse Bruce Wayne, porque o filme dá dicas, até na sua linguagem, de como... E aí o Fábio tocou num ponto muito interessante, não é só o Bruce Wayne. A cidade, Gotham, tem uma visão estreita das coisas. E isso vai estar em tudo. Na fotografia em que o foco, a profundidade de campo é muito pequena, o foco tá sempre em pequenas coisas, só no rosto, só no objeto, os espaços são muito pequenos, principalmente quando você tá falando do Batman e do Bruce Wayne, porque ele tem uma visão curta, cara. Ele tem uma visão muito 880, é muito preto no branco, e as coisas não são assim. O filme, corroborando o que você fala, Rodrigo, o filme começa, né, com algumas sequências que você tá vendo ali o outro prédio, mas você vê de uma perspectiva muito estreita, sabe? Você vê ali de um filtro, de uma fresta, sabe? O tempo inteiro você começa o filme como os personagens da cidade veem a realidade, por frestas. Exatamente. Você não vê muito fundo. Eu vou falar mais sobre a fotografia mais na frente, mas você vê que esse é o uso do foco muito pequeno, uma profundidade tão pequena de campo, exatamente mostrando a visão estreita e deturpada e deformada daquela galera, inclusive do Bruce Wayne. E aí vem um ponto pra mim muito interessante, que é o seguinte, ele é triste. A grande diferença é que, assim, como a gente tá falando, o Bruce Wayne do Nolan, ele entende o papel
papel dele e ele vai atacando pelas duas pontas, como Bruce Wayne, como um personagem, como Batman, como talvez outro personagem que ele se sinta mais confortável. Aqui é um Bruce Wayne tão mal resolvido que ele odeia, ele tem vergonha de ser Bruce Wayne. Ele tem vergonha do legado que ele herda, que representa dinheiro e poder. Ele não sabe lidar com isso, ele tem vergonha disso. Então, ele, no fundo, ele tem uma sensibilidade de que o caminho, ele faz parte, a família faz parte da estrutura, é por isso que ele vai ser chocado no filme com a conversa com o Falcone, e ele desconta toda essa raiva, essa falta de posicionamento, de entendimento do que ele é, do que ele herdou, como Batman. E aí é só violência, meu irmão. É só violência. É muito legal que eu gosto muito do Gordon. Não só porque foi o Gary Oldman, né, no outro, né, mas o Gordon, cara, tem uma hora que, assim, é óbvio que o policial é corrupto, mas ele chega pro Batman e fala, mas o fulano é corrupto? Porra, meu irmão, é óbvio que o cara é corrupto, o cara trabalha junto com o Pinguim. Trabalha com o Pinguim, é de uma ingenuidade. Eu acho muito bonita a ingenuidade do Gordon, mesmo sendo um comissário de polícia, ele acreditar tanto nas pessoas, né? Vamos falar do gênero do filme, Gabriel. Gênero noir. Você falou que queria falar e a gente parou aquela hora. Para tudo. Mas agora a gente pode falar do gênero do filme. Noir, suspense, terror. Pra mim, realmente é isso, assim. O filme tá muito mais pra um Chinatown do que pra um Indiana Jones. Seven? Não, Seven também. Seven, total. O filme é isso, tá ligado? Assim, Seven é um filme noir. Para pensar, nunca tinha refletido sobre esse assunto. Mas tem sempre um ambiente de chuva, um ambiente depressivo e um grande caso sendo resolvido ao longo da história. Tem cara. muitos elementos no ar, né? Na verdade, tem muitos elementos muito além, pra falar a verdade. Porque o filme assim, começa, né, com aquela narração no ar. Narração em off. Né? Nós vamos perder nesse momento o Márcio, porque eu vou dar uma palestrinha aqui, beleza? Tchau, Márcio. Vou tentar não me estender muito, mas eu acho que é interessante e é importante. Eu acho que uma das influências muito claras desse filme, ainda que não seja talvez tão... O Matt Reeves não tenha ido nesses filmes tão antigos, é o expressionismo alemão. Os filmes expressionistas alemães, que pega ali durante a década de 10, década de 20, ou seja, a Primeira Guerra Mundial, né? Eles têm uma característica muito importante. Você tentar representar o que acontece no interno do personagem, no interior dele, né? O lado mais subjetivo, sua emoção, você representar isso com o externo do filme. Você representar com cenário, figurino, com maquiagem, com ângulos de câmera, tudo isso representar de alguma forma o que o personagem carrega dentro dele. E aí você vai pensar, se o expressionismo alemão, ele tá num contexto de guerra, ele vai representar o que nesse personagem? O que ele tá sentindo. Então é angústia, revolta, temor, pavor. Então o expressionismo alemão, e vocês vão ver, tem vários filmes que falam sobre isso, como o Gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu, até Metrópolis tem a ver, eles vão optar, por exemplo, e aí é o caso de Metrópolis, cenários que são opressores, são cenários gigantescos, metálicos, pontiagudos, né, agressivos pra caramba, assim como você, por exemplo, Dr. Caligari, que é um cenário completamente 2D, pintado, assim como se fosse teatral, ele é pontiagudo, ele tem linhas diagonais, ele tem cores não, que é preto e branco, mas é o preto, é o branco, você não tem gradação de cinza. A fotografia também, como eu acabei de falar, você tem o que eles chamam do claro escuro, em que você não trabalha um longo gradiente de cinza, você vai do preto pro branco, da luz pra sombra, onde a sombra é muito demarcada, é muito delineada. Muito contraste, exatamente, né? É um contraste muito grande, porque você quer que as sombras sejam muito marcadas, você quer que a sombra marque os olhos, marque a olheira, que as sombras marquem, por exemplo, esses buracos, esses cantos, essas arestas, né? E tudo pra passar essa angústia, essa deformação que o homem tá vivendo durante uma guerra, que é a Primeira Guerra Mundial. Esse expressionismo alemão, ele vai gerar, não diretamente, mas quase, dois gêneros muito importantes pra esse filme, que é o noir e o terror. O gênero de terror, obviamente, o Batman é uma monstruosidade, o Batman é o morcego, ele é o monstro ali, tanto é que ele sai da escuridão, ele sai de frente, ele espanca os seus adversários, né? Então o terror tá muito claro. O Matt Reeves falou isso, a gente pega pinceladas do terror mesmo, a construção de tensão, mas o noir é que importa. E aí o interessante, o que é um filme noir? E esse noir tem a ver com escuro, né? Tem a ver com essa coisa da noite. Cara, eu acho muito interessante que fazia tempo que eu não estudava filme noir, e eu fui dar uma olhada do filme noir, que normalmente as pessoas meio confundem com filme de gangster também, porque tem um pouco a ver. Tem tudo a ver. O Batman tá pegando tudo isso, do filme de gangster, filme noir. E olha que interessante quando você vai colocar em tópicos, rapidamente, o que é um filme noir. Olha que legal. Primeiro, tem que ter um texto rápido, afiado, incisivo. O texto é mais preocupado com a forma, com o que é falado e significa. Não tem muito preocupação com a naturalidade. Cara, Batman tem uma narração ali no início que parece tirado de um texto escrito, de fato. Os diálogos, eles são marcados. É uma pancada no Bruce Wayne quase sempre. É uma facada no Bruce Wayne. Dói os diálogos. Eles são rápidos, eles são concisos, eles são dinâmicos, são cínicos, são ácidos. Não parece uma conversa tão natural de duas pessoas conversando tomando uma cerveja. Aí você continua. As tramas têm que ser fortes, urbanas. O lugar é opressor. Gotham, parece que o lugar corrompe quem vive. Eu não moraria em Gotham. Ninguém sem consciência deveria, né, morar em Gotham. Eu vi gente do grupo perguntando, por que as pessoas não vão embora de Gotham? Por que as pessoas não vão embora? Exato, Gotham, ele te corrompe. Gotham te corrompe. Aí você vê, olha, os protagonistas, eles tendem a ser dúbios. Os protagonistas
protagonistas do noir, do filme noir. Quer personagem mais dúbio pra gente que o Batman, que o Bruce Wayne, meu Deus do céu? Muitas vezes eles são cínicos e cruéis. Olha isso! É o Batman, meu Deus do céu. Tô descrevendo o próprio Batman, né? E engraçado, tipo assim, a suposta vítima não é tão indefesa assim. Por exemplo, o seu interesse amoroso pode muitas vezes ser a vilã. Ué, a gente tá falando da Selina Kyle, por exemplo? Olha como o Batman, porque ele tem uma origem como detetive, ele vem acoplado no noir, meu amigo. O Batman é um quadrinho, cara, pô, década de 30. É óbvio que ele tá flertando com filmes de gangster, os filmes noir, né? E pra fechar aqui, pra que não fique muito chato, você percebe, ele vai continuar aqui, ó. Você tem personagens banhados de longas sombras lineares, projetadas de barras de prisão, de pilastras. Cara, olha isso. Isso é Gotham. Isso é o filme, isso é a fotografia desse filme, né? Então, assim, as coisas são assimétricas, são pontiagudas, e Gotham é isso. A fotografia de Gotham é isso. Você percebe que o Matt Reeves vai direcionar a câmera dele para aqueles prédios gigantescos, opressores, para as pilastras negras na sombra, para grandes janelas gigantescas, góticas. Né? Pô, aquela catedral a catedral do enterro, ela é gótica, ela é gigantesca, ela parece uma caverna, de fato, cheia de pontas, cheia de gargo, cara, sabe? Então, assim, o filme noir, ele vai ser uma grande influência nesse filme, talvez indiretamente porque você vai ter filmes mais modernos que bebem do noir. Foi o que a gente tava falando, Seven, Zodíaco, até um pouco antes, Chinatown, que é um filme máximo com Jack Nicholson, Operação França. Cara, Operação França tem a maior cena de perseguição do cinema, e eu tenho certeza que influenciou essa cena de perseguição aqui em Batman, que é maravilhosa. Então você vê, o Matt Reeves foi onde tinha que ir. Ele foi na fonte. Ele foi na melhor fonte possível. Não, que você tocou num ponto que eu acho que aqui sim é bem diferente dos outros, quando você fala na questão do interesse amoroso, né, do Bruce Wayne na Selina Kyle, que ela não é tão frágil assim, que ela tem uma outra perspectiva. É um femme fatale. É uma femme fatale. E aqui eu vejo muito mais uma relação Bruce e Selina mais erotizada mesmo, sabe? Eles andando de moto, um querendo passar o outro, isso a todo momento, e no final lá no eco final que essa cena tem, a mesma coisa acontecendo, cada um acelerando a moto pra um passar o outro, esse duelo entre os dois, essa coisa mais sensual, essa tensão física, essa dança. Eu não lembro disso na última Catwoman, por exemplo. É muito mais higienizada, né, cara? O Nolan é mais higienizado. Eu acho que, cara, esse filme, realmente, você falou, ele é muito noir. Tanto que quando começou e eu vi a narração, veio direto na minha cabeça. Eu falei, cara, isso é o Longo Dia das Bruxas, né? Não, pra mim veio, o Fábio até falou, não quero nem tomar do Fábio, mas pra mim veio totalmente ótimo, com o Rorschach, cara. Pra mim veio o Longo Dia das Bruxas porque, assim, eu já tinha lido, né, esse quadrinho, parece que tem até uma animação, salvo engano, mas eu lembro muito bem dessa ideia do episódio, né, dele lembrar de assassinatos em casa. Eu falei, cara, ele vai embarcar direto aqui no Longo Dia das Bruxas, e não, ele só aproveitou a forma, né, a forma de contar. Deixa eu aproveitar pra falar um negócio que, já que a gente tá falando desse início do filme, dessa narração, um negócio que eu prometi que ia falar no podcast, eu falei isso no vídeo, da crítica que eu ia aprofundar isso no podcast, mas é bem rápido. Eu tô aqui com o Cavaleiro das Trevas, o quadrinho HQ, e ela, no começo dela, tá ligado? A cena começa com algo que na época foi inovador do Frank Miller, que é usar um noticiário de TV pra contar o contexto, né, em que os personagens estão vivendo, sabe? Esse tipo de coisa, né, hoje em dia virou clichê, muitos filmes fazem isso, tá ligado? Mas foi inovador, e realmente é uma das paradas assim que Cavaleiro das Trevas HQ do Frank Miller inovou nesse aspecto, que depois, posteriormente, foi até trazido, né, no cinema com o Robocop 1, também que começa assim, né, com a TV, né, passando pra gente aquele contexto histórico, e o filme também fazendo referência, acredito que fazendo referência a isso, começa com também um dos personagens ali, né, o prefeito, né, que vai ser morto, assistindo TV, sim, né, e você verdade, vendo ali o debate político dele com a candidata à prefeitura, sabe, em que os dois estão debatendo todo o contexto político de Gotham, sabe, né, naquele canal, né, de noticiário, sabe, então assim, por meio dessa cena de TV, por mais que não tenha narração, sabe, a narração dessa TV, né, desse debate, sabe, dá pra gente esse mesmo contexto, né, algo que foi feito ali no Batman Cavaleiro das Trevas. É só isso que eu prometi pro pessoal que quer fazer isso no vídeo. Cara, essa narração, tipo, eu queria muito mais da narração, tá, ao longo do filme, eu acho que só tá no início, só tá no final. Senti falta, início eu sinto falta, mas é maneiro porque a narração do Batman é isso, é aquela narração arrastada, né, de um cara um tanto cansado, tem muito a ver realmente com o Rorschach, e tem a ver com esse detetive, cara, com esse cara que tá cansado da escuridão, mas depende dela, de qualquer forma, e a fotografia vai incorporar isso de tal maneira, cara, é foda, assim, tem uma cena muito famosa do expressionismo alemão, que é o Nosferatu, que é o vampirão, atrás de uma janela preta, tudo é escuro, e a janela toda é entrecortada pelas suas divisórias. Cara, o que o Matt Reeves usa de janela pra fazer de moldura pra cena, tem uma cena linda, que a mulher gato, né, a Selina Kyle, tá lutando ali, tentando, né, se safar ali do pai, do Falcone, cara, basicamente tudo é preto, e você tem só a moldura e recorte da janela, de um crepúsculo, e eles estão na frente ali, duelando, é lindo de um jeito, cara, tipo, meu Deus do céu. Tem outros elementos, assim, que me lembram noir, e, assim, eu não tenho tantas referências do noir da década de 30, poucas coisas eu vi, mas eu lembro sempre, cara, da gente conversando muito tempo atrás de Os Suspeitos,
suspeitos. E eu acho interessante a narração de um personagem da perspectiva dele. E aí quando você fala pra mim em diálogos afiados, em texto afiado, né? Quando o Batman tá anotando no diário dele a perspectiva dele do mundo, é afiado, claro, porque ele tá fazendo o diário dele. Então, tipo, não é um texto qualquer, né? E já é algo acabado, né? É um texto acabado. E é interessante pensar que, assim, a gente ouviu o diário do Batman e é exatamente o que o Charada faz. Ele tem vários diários. Será que o Batman também não tem, né? Vários diários? Sim. E tem, aí certamente. A proximidade dos personagens fica cada vez mais, realmente cada vez mais próximo desses dois personagens. Vem o Rorschach, né? Vem o personagem Rorschach na cabeça que a gente lembra logo de Watchmen, mas tantos personagens usavam diário, né? E vem a cena de chuva. Tudo é chuva, meu amigo. Em Gotham sempre chove. Sabe? E o Noir, ele passa isso, né? Porque a chuva torna tudo meio sombrio, né? Escorregadio, né, Escorregadio. E fala muito sobre a nossa tendência, né? Tipo, você não tem um preto e branco, né? Você tem nos personagens uma gama de possibilidades, né? Ele não é bom ou mal, sabe? Ele é, muito variado. E a dessaturação, que o filme é todo dessaturado, né? Então você tem poucas cores, sabe? E não tem essa quebra, As cores são praticamente chapadas. Tudo chapado. E isso faz todo sentido quando você pensa, como eu falei, em filmes como o Dr. Caligari, porque a ideia ali, você tem o início do Bruce Wayne com o olhar todo deturpado, em que ele não vê essa gradação de cores, ele não vê as coisas, ele não vê todos os tons de cinza. Você tem basicamente tudo é chapado, é branco e preto, né? A luz e sombra, né? E você tem as cores assim, é o vermelho muito presente, depois é o laranja muito presente do crepúsculo, e até o crepúsculo é meio chapado, porque essa também é a visão do próprio Bruce Wayne, que é o protagonista. O que é interessante, quando ele vai tendo o arco dele de transformação, você percebe que aí começa a surgir no filme um pouco do dia, um pouco da claridade das cores, a profundidade de campo vai se ampliando, porque a visão daquele Bruce Wayne tá se ampliando. Ele tá vendo as cores um pouco mais, ele também tá vendo um pouco mais as coisas com uma certa profundidade, entendendo a complexidade das coisas. Não é só dar porrada. E a fotografia vai caminhando junto, cara, e é muito maneiro, né? A gente tá falando sobre esse sentimento, e esse sentimento, ele é aproveitado numa trilha sonora, e cara, toca Nirvana. Quando você tá falando de depressão, sabe, do personagem principal, porque, de fato, ele prefere não andar de dia, ele prefere andar da noite, ele escreve o diário, ele passa por uma tormenta, né? A gente tá falando sobre um personagem depressivo. E aí, cara, a trilha sonora vem pra arrematar, porque Nirvana contextualiza tudo pra gente, sabe? É um filme feito meio pra nossa geração, sabe? Que sofre com a DC agora, porra, da década entre 2010 e 2020, pra caramba, né? Sofre pra caramba com a DC. E aí vem pra nossa geração tocar uma memória afetiva nossa de tipo, cara, olha só o que é estar na merda. E aqui, sabe, eu vou tocar Nirvana pra você saber o que é estar na merda. Cara, o próprio Matt Reeves disse que ele enxergava muito no Bruce Wayne o Kurt Cobain. Ele enxergava isso. Talvez por isso o cabelo um pouco na frente ali, né? É um primeiro Bruce Wayne, e aí a trilha sonora vai acompanhar isso, porque a gente viu isso no Nirvana. Você vê o Bruce Wayne encardido, sujo, o cabelo engordurado. Isso não só é falta de vaidade, mas é a mínima preocupação com o que o nome representa. É por isso que quando o Alfred traz pra ele e fala, você tem que colocar lá as botoaduras, ele fala, que botoadura? Aí, não, mas eu tenho aqui do seu pai, como se você fosse da família. Ele tá pouco se lixando com essa parada, e a trilha, cara, só tem nota grave na trilha, é só... É bizarro. A gente precisa falar do Colin Farrell. A maquiagem do Colin Farrell. A gente precisa falar de um personagem que a gente ainda não falou, do Pinguim, cara, porque, primeiro, é uma representação do Pinguim que não tá no imaginário popular. Para minha esposa, por exemplo, quando eu expliquei que aquele era o Pinguim, é o Danny DeVito, houve, por exemplo, um estranhamento. Pô, mas como assim? Ele não é um pinguim de verdade? Cara, ele nunca foi um pinguim de verdade, né? E o filme faz até uma brincadeira, né, de amarrar ele, fazer ele andar igual um pinguim em determinado momento. Falei, putz, cara, tá aí uma piadoca que o Fábio comentou no início, né? Que tá ali, tá inserida, tá no contexto, mas que não quebra o filme de alguma forma. E além da maquiagem, que é um negócio inacreditável, existe também uma interpretação do Colin Farrell, cara, que a parada deu tão certo antes de ser lançada que, primeiro, já vai ter uma série, né? A DC, a Warner, encomendou uma série pra HBO Max, né? Focada nesse personagem. É a ascensão do Pinguim, né? Eu não sabia que era o Colin Farrell, achei isso impressionante. Eu acho que a gente falou, complementando mesmo, tipo assim, nós falamos das atuações do Robert Pattinson, ele tá incrível como Batman, isso é inegável, eu adoro o Gordon, esse Gordon eu adoro, mas uma coisa é inegável, quando o Pinguim entra em cena, ele toma cena. Tudo bem, são 3 cenas, 2 cenas, mas ele toma cena, é estupendo isso, tipo assim, como você falou, não dá pra ver o Colin Farrell ali, parece que quando fizeram a maquiagem nele, ele esqueceu que ele é o Colin Farrell e que ele é o Pinguim. Ele falou, eu sou um Pinguim, ele deve estar andando até agora com o Pinguim, agindo como Pinguim até agora, porque ele encarnou a parada de tal maneira, e engraçado, ele não tem muito espaço, cara, e isso me chama a atenção pra uma parada que tem a ver com os personagens, que assim, pra mim, o que torna esse filme espetacular, e aí sim inovador em certo sentido, é que aqui você tem a melhor Gotham. E aí, eu vou tentar ser o mais claro possível. Gotham, pra mim, Gotham, é incrível quando ela é um personagem de fato, quando ela parece que ela vive, que ela é um organismo vivo, como a gente conversou lá em Mad Max, quando ela vive independente da câmera apontar pra lá ou pra cá, quando ela independe da história sendo contada, quando você tem o interesse de ver outros
espaços, outros cantos, outros personagens. Por exemplo, fazendo mais uma comparação, Tim Burton, ele vai criar um universo que é Gotham, usando uma ferramenta que é a estética. Então, você olha a Gotham dele que é gótica sim, mas é completamente estilizada, né? É uma Gotham muito clara, ela é estética, ela é estilizada, ela é forte, né? Ela é muito característica e isso cria sim uma ideia de universo, uma sensação de unidade que gera uma ideia de universo, certo? Só que a sensação que eu tenho é que o universo, esse microcosmo que é Gotham em Tim Burton, ele é dependente muito disso, desse lado estético. Tudo que vai ser inserido lá, personagens, tramas, vão ter esse lado caricatural e você vai perceber que faz parte desse universo. O problema é que parece que os personagens que lá estão, principalmente os vilões, eles parecem que foram colocados lá pra uma história a ser contada. É a questão da realidade que você tava falando, né? A questão da realidade. Também pensei um pouco sobre isso que você falou, cara. Assim, eu vejo assim que esse filme do Batman, ele representa uma Gotham, que a gente falou, né? Muito parecido com a Gotham até do filme do Joker, que pra mim ambas são inspiradas em uma Nova York, né? Anos 70 e 80, sabe? Que influenciou filmes como Taxi Driver, por aí vai. Eu achei engraçado que aqui, a Nova York, ela tem o neon, né? Pra caramba, né? Que não é a mesma Nova York 70 e 80. Aqui ela tem o neon. Sim, parece que é alguns anos um pouquinho mais pra frente, sabe? Que traz aquela sensação cyberpunk, aquela sensação... Mas o que eu queria, assim, linkar dos dois é que esse personagem do Pinguim, sabe? Ele realmente parece um mafioso que saiu de um filme do Scorsese. Um mafioso real, aspas, real, de um filme do Scorsese que saiu pra aquele universo do Batman, sabe? Exatamente. Perfeito. E ele interage direto com outro mafioso e você consegue perceber, mesmo com pouquíssimo tempo de tela de ambos, que eles são completamente diferentes. Mas não só isso. Isso que eu ia complementar. Você percebe que a Gotham aqui, ela sobrevive, ela parece um microcosmo verdadeiro, porque não só ela tem um padrão, uma unidade estética sim, não é tão forte quanto do Tim Burton, obviamente, mas a escolha de você pegar as catedrais, você filmar os prédios como se fossem torres gigantescas, de você repetir cenários, quando, por exemplo, o Batman vai até a boate, depois vai o Bruce Wayne, não só serve como mapear, não só serve como ali um momento interessante do roteiro, mas serve pra você marcar regiões, marcar cenários, e isso faz com que você vá entendendo e vai decifrando Gotham como um cosmo, como eu falei. Só que o mais forte são os personagens, porque você olha o Pinguim, parece que ele tá lá há muito tempo, não interessa o Batman que ele tem 2 anos, ele já tá lá cavando e construindo a carreira dele, que você entende que começou lá de baixo, ele sofre preconceito, ele é menosprezado, você entende a relação dele com o Falcone com pouco tempo, por quê? Parece que aqueles personagens vivem lá. Selina Kyle, por exemplo, a habilidade dela de pular da varanda, colocar a roupa, ela vive aquilo, cara, independente se o Batman encontrou ela ou não. Por isso que a história dela é quase independente com a narrativa, porque o Batman atropela a história dela. A história dela ia acontecer independente do filme ou não. É a sensação que nós temos. Isso cria uma sensação de universo, cara, que é muito bom. Só pra ilustrar isso que o Rodrigo falou, né? Eles estão vivendo naquele Nova York, anos 70, 80, sabe? Eu consigo ver o Falcone interpretado pelo Rob De Niro, né? E o Pinguim interpretado pelo Joe Pesci. E o Batman aparece e atravessa a história deles, sabe? Não, exato, o Batman atravessa. Apesar que, assim, eu acho que essa Gotham do Matt Reeves, ele é muito mais Gotham do que simplesmente Nova York do Joker. Eu acho que um dos problemas que eu tenho, por exemplo, com a caracterização de Gotham pelo Nolan, é que é genérico a Gotham dele, principalmente em Dark Knight. Ela é simplesmente Detroit. Ela é simplesmente uma cidade Chicago, né? Chicago, que ele filmou, simplesmente Chicago. Enquanto que no Begins, ele até consegue uma ideia de universo com Narrows, porque era um lugar mais fechado, característico, visualmente característico. E os personagens parecem que habitavam aquele lugar. Quando ele descarta aquilo, é destruído, ele vai pra cidade grande, ela é tão plural, não tem repetição de cenários, não parece que aqueles personagens estão coabitando ali. Então parece que os personagens, na verdade, são episódicos. Eles estão indo pra contar história, saca? Tipo assim. Vou te dar um exemplo de como o Matt Reeves, ele confia nessa Gotham, cara. Ele confia muito nessa tacada que em determinado momento ele joga o Maroni na história. E o Maroni, simplesmente, ele não existe na história. Mas você entende perfeitamente como ele é, Mas né? você entende automaticamente, não, esse cara é um outro mafioso, teve essa treta. Não aparece no filme, não precisa de flashbackzinho. Você começa a entender as facções, a estrutura. Você não precisa de nada. Exato. Ele só botou o nome do cara, não, esse cara é outro. Exatamente. Cara, aí você percebe que o Matt Reeves, ele sabe que quanto melhor é desenvolver Gotham, melhor ele vai desenvolver os próprios personagens e menos a gente vai precisar ver deles pra entendê-los. Então, essa é a capacidade de você fazer com que Gotham seja um personagem e ele consegue. Isso é inegável, cara. É muito bom isso no filme. Quem não sabe do aula de criminologia e tal, e aí eu queria aproveitar um pouco sobre essa pontuação, né, sobre todo esse discurso que a gente fez aqui, né, do Batman da vingança versus Batman da justiça, e como isso foi retratado no filme e também é estudado na criminologia, porque é o seguinte, o Batman mesmo no início do filme, né, com sua mão pesada, né, combatendo o crime por meio da violência, ele fala que os índices de criminalidade não vão acompanhando, né, o seu trabalho. E existe uma teoria, sabe, assim, que na verdade é uma teoria, assim, cara, que ela é muito baseada no senso comum, mais em senso comum do que propriamente em um grande estudo. Ela veio a partir de um artigo, sabe, nos anos 80 ali, que é a teoria das janelas quebradas. Vou explicar de forma bem rápida, que é o seguinte,
seguinte, a teoria parte do seguinte pressuposto. Se eu pegar um carro bem velho, colocar num bairro ali, carro ali com a janela quebrada, tal, meio destruído, daqui a pouco o pessoal vai se sentir à vontade de ver que aquele carro tá abandonado, vai quebrar outra janela, daqui a pouco alguém vai amassar aquele carro, né? Aquele ciclo de destruição vai aumentando, daqui a pouco alguém rouba um pneu e por aí vai. Ou seja, pequenos, não é delitos, sabe? Mas assim, pequenas negligências com a ordem faz com que aumente, né, a desordem até provocar, de fato, crimes e violências, sabe? Então, assim, a partir daí, desse artigo, né, dos anos 80 surgiu a teoria das janelas quebradas, broken windows, né? Essa teoria poderia ter caído facilmente no esquecimento de todos se não fosse nos anos 90 pelo prefeito Giuliani, que é um prefeito muito famoso de Nova York, que ele é conhecido, ele parece um filme do Adam Sandler até, ele é conhecido como o prefeito, sabe assim, de tão famoso que foi, né, o mandato dele como prefeito, sabe, e tal. E aí esse prefeito Giuliani, né, ele trouxe pra política dele de segurança pública essa teoria das janelas quebradas, e aí ele partiu desse princípio. Vou punir com muito rigor pequenas infrações a fim de evitar grandes infrações. E aí começou nesse sentido, assim, tipo, cara, sei lá, tipo, jogou lixo no chão, cara, já tava sendo chamado pra delegacia, tá? O cara, pô, chutou uma lixeira e já vai ser preso, né, e por aí vai, assim, pequenas infrações eram combatidas com grandes punições a fim de evitar crimes maiores. E aí aconteceu o seguinte, vou falar que eu tô curioso pra caramba, assim, que eu não sei dessa história. E esse prefeito Giuliani foi prefeito conhecido por fazer com que Nova York, né, do Scorsese, Nova York suja, dos anos 70 e 80, se transformasse em uma Nova York segura, que você pudesse caminhar por lá com turistas. E aí, durante o mandato dele, realmente o índice de criminalidade caiu absurdamente, sabe? Caiu muito, muito, muito mesmo. E aí, em primeira vista, né, o pessoal pensou, pô, então essa teoria das janelas quebradas funciona mesmo, sacou? Vamos começar a aplicar isso aí por aí, mundo afora, sacou? Só que, pô, todo lugar que esse método era aplicado, nunca surtia o mesmo resultado. Nunca surtia. Pelo contrário até, né, começava a aumentar o índice de criminalidade nesses locais, sabe? E aí o pessoal começou a cogitar, né? Na época, o prefeito Giuliani virou personalidade do ano da revista Times e tal. O pessoal começou a cogitar aí, será que índices fraudados? O que será que houve e tal? E aí o pessoal começou a pesquisar e viu que não tinha índice fraudado nenhum. Realmente a criminalidade caiu absurdamente. Só que a questão é que ele ignorou, sabe, que os Estados Unidos teve naquele momento ali um superávit de 10 anos de superávit econômico, sabe, com um boom de volta de emprego, sabe, em todos os Estados Unidos, não só em Nova York, sabe? Então, na verdade, o índice de criminalidade caiu em várias cidades dos Estados Unidos, não só em Nova York, sabe, na verdade. Só que esse prefeito abraçou esse troféu político, como se ele tivesse feito isso por meio desse método. E até hoje, muita gente acredita que esse método das janelas quebradas funciona efetivamente no combate ao crime, sabe, em geral, e que qualquer crime pequeno você tem que punir com extremo vigor, né, extrema força, para evitar crimes maiores. Isso foi feito depois no Brasil, terrível, porque acabou fazendo com que houvesse um aumento gigante da população carcerária, e essa população carcerária ia por pequenas infrações até a prisão, e lá era seduzido por facções criminosas, e voltavam criminosos muito mais perigosos para a sociedade, indo na contramão, né, de toda a lógica, né, do sistema prisional, né, e por aí vai. Mas qual o link que eu faço isso, né, com o filme? Porque realmente, assim, né, a gente vem de uma Gotham que é retratada no Joker e no início desse filme como essa Nova York dos anos 70 e 80. Essa Nova York passa pelo experimento, pelas mãos do Batman, principalmente, da janela quebrada, que é cara que tá pichando uma coluna ali, sabe? Vê o símbolo do morcego e fica com medo de ser espancado, tá ligado? Até ir pra um hospital, sacou? Então, assim, só que ao mesmo tempo o Batman fala isso, sabe? Que mesmo essa grande repressão dele não vem diminuindo o índice, pelo menos nessa Gotham, né? Que não é a Nova York, né, da vida real. Então, o resultado pra Gotham é emprego. Também. O resultado pra Gotham, pra combater a desordem, não é a violência, é ordem, é organização, é organizar as coisas, é dar emprego pras coisas, é óbvio. O pessoal acha que violência causa ordem. Não, porra! O que causa ordem é organização, tá ligado? É dar emprego, é dar educação, saúde, é organizar as coisas, tá ligado? Não é sair espancando. O Bruce Wayne percebeu isso. O Bruce Wayne percebeu isso ao longo do filme. Tem uma hora que ele fala, meu Deus, eu não consigo a ordem na base da porrada. O arco dele é exatamente esse. O Batman tinha que ser um pacote econômico. É isso. Isso. E Gotham ia ser corrompido. É o que a candidata prefeita fala pra ele. Você poderia estar fazendo muito mais por Gotham, tá? Como Bruce Wayne. Ela não fala como Batman, porque ele não sabe que ela é o Batman. Mas assim, pô, claramente como Bruce Wayne, tá? Ele poderia realmente reduzir o índice. Eu vou falar uma coisa pra você, ô Gabriel. Quem leva surra nesse filme é o Bruce Wayne. Com todo mundo que ele vai conversar, ele toma uma surra. Tipo assim, o cara, ele vira pro Alfred e fala, quem disse que tu é da família, Alfred? Quem deu isso aqui pra mim foi teu pai. Aí, porra. Aí ele vai falar com a Selina Kyle lá. Tá, a tua companheira rodou porque também fez merda. Ela vira, quem é você pra falar isso? Olha o contexto dela. E ela fala, você nasceu rico, né? Teve escolha. Pra falar de escolha, você nasceu rico. Você não nasceu rico, bonitão. Aí tomou outra porrada. Ele vai conversar com a prefeita, com a candidata prefeita. A prefeita, olha, tu não tá fazendo nada, na verdade, porque o caminho é social. O caminho... Aí, puta, cara. Aí o cara chega, o maluco que ele espancou no início do filme, ele encontra lá no final, que é um dos capangas ali, um dos caras ali que entrou nessa onda do charada. Aí vira pra ele e fala, eu sou a vingança. Aí ele fala, putz, era eu. Nada dá certo o que ele faz, meu amigo. Ele só toma na cara. Mas é isso, velho. O filme é sobre isso, cara. O filme é sobre essa quebra dessa teoria das janelas quebradas, que
que até hoje é empurrado mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Mas eu gosto muito disso, que o Bruce é que apanha o filme inteiro. O Bruce apanha o ele filme dá inteiro. aquela pro Falcone assim, ele fala assim: meu pai só te salvou por uma questão de uma promessa profissional médica a ele. Aí o Falcone ri. Só ri. Pode crer, filhão. Como tu é ingênuo, hein, rapaz? Tu é bobão. Tu é bobão. E nisso eu vou responder uma questão aqui que todo mundo tá debatendo. Pô, mas o Charada sabia que o Batman é o Bruce Wayne? Isso, por favor. Na minha opinião, não. De forma nenhuma. Pra mim é de forma nenhuma. Vou colocar alguns pontos e vocês complementam. Primeiro que o Charada, de fato, ele tem uma admiração pelo Batman. Ele vai pavimentar o caminho dele de renovação, o Charada, por meio dos passos dados pelo Batman. Isso é muito importante. Aliás, o Charada dá o tapa mais forte na cara do Bruce Wayne, que ele fala assim: você é órfão? Eu sou órfão. O órfão é o cara que não tem pai e mãe, mas vive na miséria, dormindo com 30 crianças, assim. Eu sou órfão, não é você que tem um palácio e que vai ter milhões de empregados e de tia e de tio. Não é o órfão literal que ele tá falando, né? É o órfão da sociedade. Ele tá abandonada pela sociedade, sem pai nem mãe. É o que mais sofre. O Batman apanha de todo mundo. Então, assim, primeiro que há uma admiração do Charada para o Batman, não o Bruce Wayne. Tanto é que ele mataria o Bruce Wayne tranquilamente. Ele despreza o Bruce Wayne, ama o Batman. Há alguns detalhes também. Primeiro, ele sabe que o Batman está investigando os casos, essa onda de morte que ele está causando. Então, ele não faz muito sentido ele dar um pacote com a letra dele, com todo o formato que ele já deu pros outros, nos outros momentos, para o Bruce Wayne imaginando que o Bruce Wayne é o Batman. Isso já seria uma certa incoerência. O pacote endereçado pro Bruce Wayne, ele é a prova da explosão. Então, ele tá imaginando que o Bruce Wayne vai explodir e que o Batman depois vai encontrar o pacote. Vai encontrar o pacote. Então, pra mim, não sabe que o Bruce Wayne... E o Batman percebe isso, porque no início ele tá preocupado, ele fala: porra, meu irmão, o cara sabe que eu sou Bruce Que Wayne. ele começa a falar Bruce Wayne, mas ele tá se lamentando, porque o único que eles não conseguiram punir, porque a ideia dele é punir, é o Bruce Wayne. Foi o Bruce. Mas ele puniu. É mal saber ele que ele puniu, né? Ele Não, puniu muito. Ele puniu e puniu muito. Voto com o relator também. Voto com o relator. Ele não sabia também que o Bruce Wayne era o Batman. Mas acho também, assim, que... Olha lá o Daniel. Não, eu concordo, tanto que eu falei isso até lá no nosso grupo do Telegram, uma das poucas vezes que eu e o Fábio concordamos naquele grupo. Difícil mesmo, hein? Mas acho também que isso não... Assim, óbvio que faz parte da construção do filme, mas acredito que o Charada não tá tão preocupado com a ideia de quem é o Batman. É óbvio que, por coincidência do destino, é o Bruce Wayne a pessoa que ele odeia. Mas a preocupação do Charada não é a identidade secreta do Batman. Nunca foi, não é. Ele não tá interessado nisso. Até porque a identidade secreta, ele fala, ele não é quem ele é por baixo da máscara. Isso. Ele só se reconhece quando ele colocou a máscara. Então, pra que ele quer descobrir quem é o Batman? Isso nem Exatamente. faz sentido. Tanto que o nome do Charada, né? Dito uma vez no filme, o nome original, né? Dele, dito uma vez, e dane-se. Eu nem... E dane-se, é um cara desconhecido. E eu vou falar uma coisa aqui. Na hora, assim, eu tava com a Laura, eu falei: olha isso. Tipo assim, quando o Charada ele é pego, né? Ele se entrega naquela cafeteria. Cara, quando tem uma cafeteria redonda, meio circular, numa esquina, sempre faz alusão a uma pintura. Acho que é Edgar Hopper, não é isso? O nome dele. Edgar Isso Hopper. aqui tá no nosso grupo do Telegram, Que tá? isso? A galera aí, Que ó. isso? Isso aqui foi a Aline, salvo engano, quem enviou? A Aline mandou isso já. Foi a Aline, é. a Aline enviou. Cara, assim, na hora eu falei: puta, Cutuquei ele também falou: quadro do restaurante. quadro do restaurante, quadro do restaurante. E assim, esse quadro é muito importante porque ele também vai retratar a solidão, o isolamento, né? O cara que tá de costas pra gente, a gente não vê a identidade, então ele pode ser qualquer um. O Charada pode ser qualquer um também, que tem essa revolta. Podia ser outro órfão da sociedade, vamos dizer assim. Mas o que aumenta ainda a solidão desse cara que tá nesse quadro, a gente vai colocar no Instagram, é que ele tá no restaurante que aparentemente parece que não tem entrada e saída. Tem um casal na frente dele que reforça ainda muito mais essa solidão dele, a rua completamente deserta. E o nome do quadro, Nighthawk, cara, que seria tipo assim, Falcão da Noite, ou então Aves da Noite. Ou seja, é um morcegão. Olha que coisa linda. Olha a relação com a cultura pop ali na tua cara, sabe? Dada pelo Matt Reeves, pela fotografia dele, cara. Pelo amor de Deus. E mostrando exatamente esse espelhamento da ave noturna, né, que é o morcego Batman, com quem tá naquela cena, naquele momento, retratando isso, né, é o Charada, né, mostrando que os dois são isso, né, os dois são iguais. E como o Bruce Wayne e o Gordon é imbecil de não entender que um rato de asas é um morcego. Porra, La Rata Alada, meu Deus. Eu acho que o Gordon, ele espera muito que o Batman vai resolver todos os mistérios, sabe? Eu acho O também. Gordon, ele tá ali, ele tá numa posição de conforto. Calma aí, eu tenho um cara fodão aqui que tá resolvendo tudo. Vou deixar pra ele. Vou deixar ele fazer tudo. É isso aí. Até porque vai que eu erro, meu irmão. Ele acertou tudo até agora, tá na minha frente, certamente. E aí, é aquilo que eu falei antes, né? Como é sobre ele, o Batman não consegue resolver esse mistério, porque é sobre ele. E é óbvio que é ele, mas ele não aceita que ele é justamente o que ele não deveria ser. O que ele confronta. O que ele confronta, exato. E acho que Cara, isso esse filme é tão corajoso de fazer com que ele teme ser o que ele confronta. Ele começa na rua e vai terminar no próprio casarão da família Wayne. E aí, eu vou botar outro ponto aqui. Na minha opinião, Alfred mentiu descaradamente pra proteger a imagem dos Waynes, pra resgatar, pra manter um pouco da psique de Bruce Wayne. Eu também acho. Pode ser um ponto interessantíssimo. Da ideologia dele, digamos Quero assim. mais disso, quero 3 horas
disso. Cara, ô, Rodrigo, agora tu vai me destruir emocionalmente, cara, porque assim, nesse ponto do filme, eu fiquei que nem o Bruce Wayne. Eu fiquei pra baixo, eu fiquei, caralho, então peraí, é tudo uma mentira. Então assim, esse cara é o Batman há anos, sabe, em nome de um cara que era um babaca, que era o pai dele, tá ligado? Que no fundo não valia nada. É tudo uma mentira, Eu fiquei com medo disso. Aí o Alfred recuperou minha autoestima. Você vai destruir ela agora, é isso? Lembre-se que não é o Michael Caine. Se fosse o Michael Caine, Eu acreditaria. você teria acreditado. Na hora, acreditava na hora. Exatamente. Gostei. Mas não é o Michael Caine. Gostei, exatamente. Isso é importante. É um agente secreto da MI6. E ele sabe mentir. Olha como o cara pensa. Mas olha só, eu não acho que necessariamente o Thomas Wayne é o maior babaca do mundo. Eu acho o seguinte: primeiro, quando você começa a confrontar a corrupção, você vai chegar em mega empresários, em políticos, não tem como. A estrutura, ela tá corrompida dessa forma, tá? Isso é inegável. Todo rico é corrupto e tal? Não necessariamente. Não, rico não, mas bilionário é difícil. Eu não vou entrar nessa seara. Tá. Mas vamos pensar comigo uma coisa. O Thomas Wayne, ele é o cara mais rico da parada, a família mais importante de Gotham. Ou seja, ele é importante. Ele só existir já é importante. É muito difícil você imaginar que um cara como esse, principalmente porque ele quer interferir na política, ele não vai se confrontar com a corrupção. Então, ele pode ser corrupto pelo fato de ser negligente, por exemplo. Ou pelo menos pra proteger a própria família. É fato que ele vai ter mais pontos de contato com possível corrupção do que alguém que não tá na posição dele. Vai, Isso é cara, fato. vai, porque ele quer ficar em Gotham. Se ele fosse honesto e não quisesse realmente se contaminar de forma nenhuma, nem pra proteger a própria família, ele sairia de Gotham, cara. Porque não E dá. atenha-se ao gênero do filme, né? O noir, O noir. sabe? A gente tá falando sobre tons de cinza. O Joker fala do Thomas Wayne assim também, tá? Olha como é que a Warner já tá começando a pintar isso, que eu acho muito legal. Cara, eu não confio mais no Thomas Wayne. Eu não confio mais, depois do Joker, desse filme, não confio no Thomas Wayne, cara. Não confie, não confie. Porque olha a história da carochinha que o Alfred vai contar. Ele vira e fala o seguinte pro Bruce Wayne, tão inteligente. Ele fala assim: Thomas Wayne, um cara honesto, um cara bom, de verdade. Ele tem um problema que um repórter descobriu lá que a mãe já foi internada em Arkham, porque a família Arkham, né? A mãe do Bruce Wayne é da família Arkham e ela foi internada porque tem um histórico, né? Na família dessas internações por conta de algum problema psíquico. Beleza? Psiquiátrico, né? Beleza. Ok. Aí, o cara bom, honesto, Que é médico, que entende essa condição. médico filantropo, ele vira e fala: pô, eu preciso dar um susto nesse cara. Esconder isso do Esconder isso do mundo. mundo. Então, peraí, eu preciso dar um susto no cara. Mas é só um susto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, então, no topo. O cara que é o topo da vilania da parada, que é o Falcone. Ele fala assim: Falcone, ele não é amigo próximo não, tá? Ele foi lá só pra isso. Falcone, dá um susto nesse cara. Pra ele parar de falar essas paradas sobre minha esposa. Mas só um susto. Quem Falcone. você conhece que faz um negócio desse na sociedade? Essa tipo, já é bem Pois bizarro. é, ele podia ir em qualquer pessoa menor. Ele podia ir até num empregado qualquer. Mas ele vira pro Falcone. Aí o Falcone vira pra ele e fala assim: irmão, é o seguinte, matei o cara. Eu falei pra ele: tu não vai falar mais nada, hein? Aí o cara falou: vou sim. Eu tive que matar, né, cara? Porque agora ele não vai falar mais nada. Quebrei essa. Aí o né? Thomas Wayne: puta, tu matou o cara. Como assim? Você matou o cara? Logo você, Falcone. Independente disso, isso é um favor pra um mafioso. Exato. Quem deve um favor pra o maior mafioso? Exato. O Thomas Wayne acabou de dever um favor pro maior mafioso da parada. Isso é corrupção. Esperando que ele só desse um susto no cara. Aí ele fala: puta, tu matou o cara. Eu não acredito que tu matou o cara. Tu acabou com a minha reputação, cara. Ainda que fosse só um susto, já seria corrupção de qualquer jeito. Seria, Já seria corrupção. já é bizarro Já demais. é bizarro. Não, e o Alfred fala isso, que eu comprei, tá ligado? Ele fala isso. O erro do seu pai era achar que ele ia dar só um susto, como o Batman faz. Não era Tá isso. ligado? E ele foi lá e matou. Cara, é muito bom, porque só piora, Gabriel. Só piora. Calma Caralho, lá. isso é muito imbecil, cara. Saquei, são anos de Thomas Wayne bonzinho, cara. São anos. Eu comprei essa história da mídia, do Thomas Wayne bonzinho, em HQ, velho. Porra. Comprei essa Aí história. o Thomas Wayne, ele vira e fala: agora ferrou, porque agora eu tenho que provar que eu tenho reputação. Eu não sou esse mau caráter, não. Não era pra ter matado, era um sustinho. Agora eu vou ter que denunciar o maior mafioso dessa cidade, que pode acabar com a minha família. Olha isso. Por conta do assassinato do repórter, que deve ser nada na ficha do Falcone, ele vai denunciar pra polícia como se fosse prender o Falcone, uma estrutura que ele sabe que é corrompida. Ele vai se pôr em risco com o maior mafioso da cidade, pôr a esposa em risco, o filho em risco, no meio de uma eleição, porque ele tem a reputação incólume. Tá bom. Cara, tu tá de sacanagem? Tu tá de sacanagem? Não, e antes de denunciar, ele avisou pro Falcone. Por isso que o Falcone matou ele, né? Falcone, é o seguinte, eu tô indo amanhã denunciar, hein? Parceiro, não vejo mais saída pra mim. Vou ter que te denunciar. Cara, não tem pé nem cabeça essa história que o Alfred contou, velho. É um novo Obi-Wan. Aí a história do Falcone que é boa. A história do Falcone faz todo sentido. Muito mais sentido que a história do Alfred. Porque, tipo assim, o Maroni vai matar a família Wayne porque ele não consegue destruir os Falcone. Então ele pensa: porra, se os Falcone têm toda essa influência sobre a família mais rica e poderosa, que vai se transformar em prefeito, eu vou eliminar essa parada porque as consequências são grandes, mas não é a mesma coisa de acabar com o Falcone, porque eu não consigo. E aí volta
volta pro Charada, que pede o seguinte: coloque o meu alvo no holofote, porque é muito mais fácil eliminar um alvo que está no holofote do que um cara que tá sempre escondido, que é o Falcone, tá sempre embaixo da terra ali, naquele submundo. Pois é, Nas cara. sombras, é. E a gente dá a volta e volta a falar de Gotham, né? Como essa estrutura de cidade ela é importante pra resolução da trama, porque o cara não aparece, ele tá dentro do casulo dele, né? Gotham promoveu isso pra ele, ele precisa estar nesse casulo pra se sentir protegido. Quando ele sai... Muito é bom. estrutural, né? O Gotham tem uma estrutura que protege o Falcone. Claro. Esse casulo, né? Que a gente chama de casulo Cara, aqui. é maravilhoso. Você vê que a gente tava falando sobre como é organismo vivo, o Falcone, ele morre, e aí o Pinguim vê a chance de tomar pra ele finalmente esse espaço que ele tanto quer. E, cara, isso é uma história pouquíssimo contada no filme, mas você consegue ver tudo. Você consegue ver até como vai ser. Você consegue até imaginar que o próximo filme vai ser uma guerra de facção, meu irmão. Tipo, uma loucura completa com Gotham submersa. Eu quero ele investigando essa história aí, irmão. Quero ele lá no Arca, vendo o arquivo da mãe. Ele não pode, cara. Ele não Essa história pode. ele não pode, cara. Porque ele tem que comprar a solução Porque fácil. senão ele quebra no meio de vez, Tô cara. brincando, gente, calma. Mas eu queria 4 horas dessa investigação aí, Eu irmão. também. Você acha que o Batman, maior detetive do filme, ele não vai investigar e ele vai perguntar pro Alfred por quê? Ele não quer saber, O cara. cara acabou de receber informações sobre a família dele que ele não tinha. Eu acho que esse moleque não vai atrás dessas informações agora, sendo o maior detetive do mundo, cara. É muito bizarro isso, Ele cara. não vai, Pois não vai. é, cara. Eu acho que a ironia é que no primeiro momento ele não vai, ele não pode, ele sabe que ele não pode, senão ele se perde de vez, cara. Vamos pro Batmóvel? Vamos pro Batmóvel? Vamos Batmóvel. Vamos falar desse Batmóvel então. Manda ver, perseguição e Batmóvel. Primeiro, cara, essa perseguição, ela é muito diferente dos outros filmes e ela é lindíssima, cara. Lindíssima, Ela é lindíssima. lindíssima. Peraí. Então é o seguinte, antes de falar do Batmóvel, deixa eu falar um negócio que vai dar gancho pro Batmóvel que é muito rápido. Vai, fala Que aí. é as cenas de ação. Como eu falei no início do programa, né, cara, esse filme do Batman não é um filme de aventura-ação, como os filmes de herói que a gente tá acostumado. É um filme no ar, é um filme de investigação. Embora tenha sequências de ação. E as sequências de ação, cara, desse filme, cara, em geral, são filmadas do ponto de vista da pessoa que tá sendo perseguida pelo Batman, sabe? Então elas são normalmente confusas, meio escuras, câmera tremida, você não consegue enxergar de onde vem a ameaça, de onde vem o ataque, sabe? E isso é ok. Isso é a proposta de verdade dessa cena de ação, sabe? Então, assim, em Transformers, tá ligado? Você não entende nada que tá acontecendo com os robôs, que é um lixo. A proposta não é essa em Transformers. Você não consegue entender porque a direção é ruim, tá ligado? Não tem motivo. Aqui tem. Tá ligado? Aqui você tá tão confuso quanto a pessoa que está sendo perseguida pelo Batman. Então, quanto mais confuso você tiver para entender que a sequência de ação, melhor. Mais você tá naquele personagem, sabe? E a partir daí, né, o filme tem excelentes sequências de ação ligeiramente confusas. Apesar que, Gabriel, a câmera chega a deixar o Bruce espancando a galera e você vê com clareza os movimentos dele e a técnica dele, Sim, né? mas em geral, no final dessa sequência de luta, sabe? um pouco, é um Boa pouco. parte disso que eu falei é aplicado na sequência de perseguição de carro, que é isso que todos vocês querem falar, então podem falar à vontade dessa perseguição de carro. Não sei antes de falar que você tá falando sobre essas cenas de ação e porrada, a cena do túnel em que tá tudo apagado e os caras estão atirando e o Batman tá vindo assim, tipo, sendo acertado. Nossa. Tudo é lindo. Exatamente. É lindo demais isso. Isso não lembra Star Wars? Star Wars não, na verdade eu vou falar Star Wars, vou falar o quê? Rogue One, última cena de Rogue One, Darth Vader entrando, pouca luz, você só Os vê... sabres, né? Você só vê o sabre brilhando e gente morrendo. Cara, realmente essa cena ela é muito bela porque é isso, é tudo fechado, uma escuridão completa e o que ilumina são os tiros quando eles são disparados, né? E você vê os tiros saindo tudo desordenado porque o Batman tá descendo o cacete e, cara, quando você vê de fato técnica usada pelo Bruce Wayne, você vê que primeiro, coreografia maneiríssima, um trabalho e um empenho do Robert Pattinson absurdo e, cara, nunca o Batman bateu tão doído. É bizarro. Tão seco, né? Tão cru. seco, com tanta técnica também, cara, tem técnica ali. Batendo com E raiva. cria aquele efeito de luz piscando em boate, cara. Eles estão dentro de uma boate, seria uma boate, cria aquele efeito de luz piscando em boate, que você vê as coisas em frames, né? Então você tem a percepção de poucos frames, assim, você vai vendo o movimento em poucos frames. Caraca, aquilo é demais, cara. Meu Deus do céu. Bem, muito Agora, concordando com o Gabriel, concordando e dando uma vírgulazinha, eu acho que a cenação da ação final ela é um pouco confusa, geograficamente. Eu tenho dificuldade em entender todo o processo que há. O estádio, né? No estádio. E na perseguição também um pouquinho confusa, mas ali eu já acho que é realmente mais intencional pra ser confuso mesmo, porque o Pinguim tá meio perdidão também. Uhum, pra ser o ponto de vista do Pinguim, né? Agora, realmente, cena de perseguição pra mim já é a segunda melhor do cinema. Caralho, palavras fortes. Palavras fortes. Segunda porque é a primeira de Operação França, que influenciou essa cena. Cara, é muito bom porque a gente não tem a imagem do Batmóvel até ele surgir
como uma salvação, cara. A gente não tinha tocado no Batmóvel na história do filme, ele aparece como o último recurso no final, E ele tá em construção, né? Ele tá em construção. E, cara, eu assisti numa sessão de cinema que o volume estava ensurdecedor. Só do murro da cara do Batman, o dente do cara passava aqui, ó, na minha orelha. Cara, quando aquele motor roncou pela primeira vez, irmão, nossa senhora, cara. Cara, na moral, essa perseguição, ela é fantástica, cara. Tipo, a câmera tá sempre nos veículos, né? Na frente, atrás do veículo. Parece que ela tá grudada ali, pertencendo àquela perseguição de fato em ângulos realmente inusitados. Parece que você tá vendo o trânsito russo. O russo que bota a câmera na frente do carro. Exatamente. Fica a curiosidade aí. Porra, fica aí a curiosidade. Pra fins de processo. Depois um dia a gente explica. Pra fim de processo. E, cara, o Pinguim tá enlouquecido. O Pinguim tá enlouquecido. Lembra muito Coringa. Com tesão daquela perseguição. Com tesão ali de estar no momento muito louco ali, fugindo e tal. E, óbvio, o que é o final? O que é o Batmóvel atravessando as chamas? Como se fosse realmente um monstro saindo da boca do inferno. Cara, saca? Tipo, não é? Uhum. É isso. E depois o Batman. Uma ameaça, né? A ameaça. E aquela câmera depois de cabeça pra baixo. E cada passo do Batman naquela câmera de cabeça pra baixo. Como se ele fosse, cara, um pistoleiro. Como um morcego de cabeça pra baixo, É, né? ele parece um morcego de cabeça pra baixo, aqueles morcegos gigantes da Austrália, sabe? Bizarro pra caramba. E ao mesmo tempo, tipo assim, tem muito de western ali, porque vai filmando as pernas dele de costa e parece que ele tem uma espora na bota. Tem uma espora, ele tem uma espora, isso é muito bizarro, ele tem uma espora. Ele vai andando com aquela ideia, tipo assim, tu tá ferrado, irmão. Tu tá ferrado, acabou pra você, porque agora eu vou socar tanto a tua cara. Cara, na moral é muito... É bonito. Verdadeiro diabo vindo de dentro do inferno, é uma parada sinistra, sim. cara. Você teme pelo Pinguim naquele momento. Eu acho que a busca de Matt Reeves nessa perseguição tem muito a ver com, como eu falei, com Operação França, que é tido como a melhor perseguição que existe de carro, porque tem um detalhe muito legal. Operação França, o diretor, que é o diretor mesmo de Exorcista, que eu acho que é o Friedkin, ele simplesmente falou pro cara assim, maluco, corre com o carro, que eu já preparei o trânsito inteiro aqui pra você fazer a cena inteira. E era mentira. Ele quase matou o Gene Hackman. Caraca, o Gene Hackman. Foi uma cena real, meu irmão. Extraiu o máximo do ator. Extraiu o máximo do ator. Estarei massa. É Muito isso. louco. Caraca, muito matar o Gene. É tudo dublê, esses carros aqui é tudo de algodão. Fica tranquilo. Cara, a cena que eu queria comentar é uma no final também. Não é da perseguição do carro, mas é no eixo final. É quando o Batman tá lutando contra os possíveis charadas, né? Aqueles múltiplos charadas. Em determinado momento, cara, 2 charadas puxam ele pela capa. Não sei se vocês lembram disso. Eles puxam ele pela capa. Vão deslizando ele pela capa. É, deslizando ele pela capa. Eu fiquei com essa cena na cabeça porque, assim, porra, na prática, né? Usar uma capa... Não é prático. É ruim pra dinâmica da luta, É né? ruim pro movimento e tal, não sei o quê. E aí, logo depois veio uma cena que eu falei, pô, isso me pegou porque quando o Batman tá... Aquela cena lindíssima. Quando ele sai com o flare na água e as pessoas fazem a capa dele, cara. As pessoas andando atrás, aquela tomada de cima. Sim. Olha, eu não tinha percebido que era a capa dele. Olha lá. As pessoas fazem a capa dele. A Então capa os vilões dele. estão tentando tirar esse heroísmo dele. Mas o heroísmo, as pessoas deram esse heroísmo pra ele de volta. Cara, eu achei aquilo lindíssimo. Porra, cara. Achei aquilo Daniel. lindíssimo. Foda, hein, Daniel? Foda. O Daniel deu uma brilhada ali, igual o sinalizador vermelho do Batman. Bati uma falta bem aqui, Gabriel. Porra, mandou, hein? Vou te falar que é uma cena pra você dar print. É. Print e guardar, porque é lindo demais aquilo. É lindo. Aquela cena lindíssima, cara. Nossa. O Batman segurando a luz, né? E as pessoas fazendo a capa dele, né? Uma luz vermelha, não é uma luz branca reconfortante, não. Vamos lá também, vamos com calma também. É um laranja, É um Rodrigo. laranja. Tem um pouco de ódio ali, mas tem um pouco de carinho também. Essa luz laranja, ela lembra muito um nascer do sol, né? Um novo dia, né? Renascer, né? Salvamento. A Marvel é uma surra de mãe e DC é uma surra de pai alcoólatra. Caraca. Eu vou te falar o seguinte, eu acho essa cena linda, eu acho o significado dela lindo, eu me emocionei nesse momento, a trilha ali tá... Puta, cara, que trilha é essa, irmão? Essa cena é a cena que, como a gente falou ao longo do filme inteiro, tá ligado? A cena que ele percebe que pra ser herói não precisa de violência, ele precisa de ordem, de organizar as coisas. Ele começa realmente a organizar, né, aquele escoamento. Palavra de ordem aqui do Gabriel é organização. Esse é o arco dele. Não, cara, aí que tá. Ele não pode desacreditar as instituições. Esse que é o problema, né? O Batman ali, ele desacredita as instituições, porque ele invade a cena do crime. Ele é o manda-chuva. É verdade, é O verdade. tempo todo. No final, não. No final, tá ajudando os bombeiros, tá ajudando a polícia, tá ajudando os outros, tá ajudando as instituições. Exato. E aí eu vou lembrar, né, que alguém falou aqui no chat, eu vou até puxar aqui, foi a Lara Alexandrina, que falou, cara, ela gostou porque o primeiro que pega a mão do Batman é o menino, é o desamparado na sociedade, sabe? Tipo... É o Batman do passado, né? É o espelho do E Batman. depois é a candidata a prefeita, que é a própria organização, que é o próprio governo em si, né? Ela representa isso, né? Então é esperança, cara. Então, quando tem esse handshake, é um handshake, é um aperto de mãos, sabe? Tipo, beleza, entendi, eu tenho que trabalhar com vocês. Pô, beleza, é um aperto de mãos e... Você não acha também que é uma forma do Batman dar uma atenção pro Bruce, enquanto menino, né? Então é um eco, né? Ele tá se resgatando. Pra é ele isso. mesmo, cara. Ele tá se resgatando ali também, ele tá
salvando a alma dele também, Tá cara. salvando a alma dele também, cara. Isso é foda. Eu acho que o significado desse momento é lindíssimo, assim. Eu acho que nenhum filme do Batman tinha tocado dessa forma, né? O Batman se recuperando, ele encontrando esse canto escuro, encontrando o Bruce pequenininho lá e tirando ele. Ele tá tirando o Bruce daquele canto mais escuro, da caverna mais escura. O garoto nem aparece no quadro, né? Isso é muito maneiro, porque você não tá vendo o garoto. Ele estica a mão, você parece que é pra prefeita, né? Pra possível prefeita. E ele que sai. É foda. Essa cena me tocou, essa cena me emocionou muito. E a cena também, obviamente, que a gente citou, que ele olha o menino lá, que acabou de perder os pais, e entra a música tocada pelo Nirvana, me mexeu ali. Naquela hora eu falei, tô numa experiência. Eu tô aqui, eu sei que esse filme é foda. E assim, eu vou dar um porém aqui dessa cena final pra mim, que eu acho que é importante. Eu acho ela realmente um pouco confusa. Ela podia ser mais clara, porque a ideia é bacana. A ideia de você alagar as paradas e as pessoas desesperadas indo pro mesmo ponto, porra, vai rolar a galera metralhando dali de cima. É tipo Bastardos Inglórios, meu irmão. Vai metralhar. Mas o problema é que eu acho assim, a tensão construída ao longo do filme, principalmente no terceiro ato, ela não é tão intensa, mas ela é gradual. Ela vai fazendo você ficar cada vez mais preocupado, gera uma urgência, mas quando ele deixa confusa essa situação, a cena do estádio também não é tão clara, dá uma escorregada, a tensão dá uma baixada, e aí ela retoma com essa cena tão bonita e com o Batman no final voltando a narrar. Aí tá, ele narra, é lindo, e eu falo, acaba. O Nolan ensinou lá atrás que você acaba com a narração. Acaba. Ele não acaba. E aí, pra mim, ele acaba sem tensão, ele acaba sem clímax, ele acaba um pouco frouxo o filme, saca? Quando ele perde o time tava ali na mão. A narração do Bruce entendendo a transformação, saca? Isso me incomoda um pouquinho. A cena do helicóptero, né? Porque ele tá já no helicóptero, ajudando a galera. E depois ele vai ter a cena com a Selina Kyle, tipo assim, a despedida. Aquela cena é legal, mas tava subentendido que o caminho deles era diferente, sabe? Tava subentendido. Eu acho realmente redundante, cara, assim, embora o filme termine com ele olhando pro retrovisor, sabe? No espectro é isso, né? Ele olhando pro retrovisor pra ver a Selina, até o momento que ele não enxerga mais nada no retrovisor, vê só a névoa, né? E desiste de olhar pra trás, pro passado, e passa a olhar pra frente da moto. E o filme corta, sabe? Tem esse simbolismo. Mas não é mais forte da narração dele com o garoto, né? Não é mais forte da narração dele depois nos escombros. Não é mais forte que isso. Ele quis terminar com essa metaforazinha, tá ligado? Mas é mais do mesmo do que a cena dele guiando o pessoal pra fora. É tipo, também olhar pra frente, olhar pro futuro, sabe? Abandonar o passado que é vingança, sabe? E tipo assim, aí eu fiz várias críticas ao universo do Nolan aqui ao longo desse filme, porque The Batman mostra o quanto podia ser trabalhado lá atrás do Nolan que ele não quis trabalhar. São outras perspectivas, e eu acho que isso é importante. Mas são outras perspectivas, são outros contextos, que é muito importante, porque esse filme é feito porque o do Nolan foi feito, tá? É um passo importante. Mas eu ainda acho Dark Knight melhor como filme, porque, na boa, o Nolan, nesse ponto, ele é gênio. A montagem paralela construída de tensão pro final é insuportável. De você ter a primeira sequência em que o Batman confronta o Coringa, aquilo é insuportável. Depois o Batman perdendo, e aí você tem mais uma sequência em que ele tá de novo inoperante, tentando lutar contra tudo. Cara, é sufocante aquilo, começa a ser sufocante e termina de uma forma lírica com a narração do Gordon, mostrando o seguinte, cara, a gente precisa se agarrar numa mentira. A narração do Gordon não dá. É lindo. Aí pegou. O Nolan sabe terminar filme, irmão, porque uma coisa é você saber onde chegar, o problema é chegar lá. Então, tipo assim, o Matt Reeves sabia onde chegar, mas ele não chegou com toda a precisão que podia pra fazer esse filme ser nota 1000. Tipo assim, pra mim esse filme é maravilhoso, notaço, mas não é perfeito. Não, se fechasse na cena do helicóptero com a narração do Bruce... Já ganha mais nota. Que aí ia fechar com muito peso, ia fechar com bastante peso. Com bastante peso. Vocês estão sendo muito duro, velho. Vocês estão sendo muito duro, velho. Pô, deixa o cara pôr uma ceninha extra ali. Não tô sendo, não. É um preciosismo. Cara, eu vou te falar uma coisa, pra tu ter ideia. Eu achava o duelo intelectual, emocional ali, do Coringa com o Batman, nada seria parecido com aquilo no Dark Knight. Nada. E eu realmente achei que o Charada com o Paul Dano, jogando na cara do Bruce Wayne verdades que nunca tiveram no cinema, saca? Esse é que é a verdade. Jogando na cara que ele tá fazendo o que o Batman faz, só tá dando um passo a mais. É que o Batman é um playboy, é só isso, é um playboy mal resolvido, que tinha que só simplesmente se tratar. Tipo, cara, esse duelo intelectual ali, de jogar na cara e de falar assim, eu achei que você era mais inteligente, eu achei que você era muito melhor do que eu imaginava. Cara, não é tão bom quanto o do Coringa, do Nolan lá, mas é quase tão bom, é próximo. Mas é próximo, e claro, próximo. Porque a doação do Paul Dano, ô maluco pra fazer esses caras, né, meu irmão? Pra fazer gente com cara de maluco. Ele era o Charada antes de ser o Charada, irmão. Ele era o Charada antes de ser o Charada. Ele tá em Sangue Negro. Sangue Negro, tá em Sangue Negro, fazendo cara com cara de maluco. Sangue Negro é absurdo. Ele tá naquele Os Suspeitos também, que é esse mais recente, que tem o Hugh Jackman, né? É, o mais recente do Villeneuve. Também um cara com cara de maluco. Ele faz show de vizinha, fazendo um cara com cara de maluco. Eu não lembro desse. Cara, ele falando com o Coringa no final, e rindo os dois, é maravilhoso. É muito bom. Agora, bom. qual é o nome mesmo do Coringa? Perguntar se vocês gostaram pra gente fechar. É o rapaz do Pig Blinders. Na verdade, é o rapaz do Eternos. O rapaz do Eternos. Ah, caraca, é mesmo. Ele é melhor no Pig Blinders. Vocês curtem ele como Coringa? Praticamente confirmado. Tem que ver, né? Pô, Hugo tem que ver, né, velho? Tem que ver.
Tem que ver. Ah, eu tô com preconceito. Tem que ver. Eu tô com preconceito. Vou fazer a finalização aqui porque acabou. Falamos de Batman. Cara, eu vou fechar com uma coisa. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Fábio jogou uma moeda pra cima e pra baixo, caiu o cara e ele falou, vamos acabar. É isso aí. O Fábio vai ser o novo Duas Caras. E é isso aí. Tô feliz demais com um filme tão maravilhoso do Batman, com essa renovação. Quero muito mais. Dá mais Quero 3 DC, mano. A renovação aí, a metalinguagem. Renovação. A metalinguagem. A promessa cumprida. As mídias sociais do Enquadrando, pra caso você queira acompanhar mais essa conversa e queira discutir com a gente, queira divulgar o Enquadrando, queira acompanhar tudo que a gente fala, porque o Daniel aqui e o Rodrigo vão botar várias imagens no Instagram. Vamos. Depois eu acredito que o Caio, nosso community manager, vai pegar essas imagens, vai jogar no Twitter também, que ele cuida do Twitter. Então vai ser tudo isso aí, vai ser tudo perfeito. Então acompanha lá nosso Instagram, que é Enquadrando_oficial, nosso Twitter, que é Enquadrando_, nosso YouTube, porque aqui a gente tá gravando, não acabou de acabar, mas é importante, sabe, se você quiser seguir lá O Enquadrando tem o YouTube também. o Enquadrando tem YouTube. Pra quem tá ouvindo no Spotify, esse programa foi gravado ao vivo em uma live aqui no Acabou de Foi Acabar. quase acabou de acabar, acabando de acabar, Batman. sei lá. Foi. O último pedido pra vocês, cara, é ranquear a gente aí. Dá 5 estrelinhas se você achou que a gente merece nos dispositivos de vocês pra melhorar nosso alinhamento. Dá as 5 estrelinhas mesmo se você achar que a gente não merece. Divulga o Enquadrando. Considere fortemente entrar no Apoia-se, falando de novo, velho. Fortemente entrar no Apoia-se, cara, porque ajuda muito a gente. Cara, não é só ajuda como você vai gostar. Você vai ver que o grupo que tá lá é maravilhoso, cara. E por último, se você quiser mandar um e-mail pra gente, você pode mandar pra contato@acaboudeacabar.com.br. Quero agradecer a todo mundo que tá nessa live aqui acompanhando a gente gravando esse programa. Grande Quero guerreiro. agradecer também a vocês aqui que, pô, só falaram bem da DC aqui, então tá ótimo. É, tá vendo só? Ele gosta de reforçar a imagem dele. Tô brincando. Eu odeio Batman vs Super-Homem. Eu odeio o antigo Esquadrão Suicida. Calma. Tu já viu o corte do Snyder? Começa não, vamos fechar Cara, isso. eu queria começar esse programa falando o seguinte, mas agora eu queria falar assim, é um filme, né, em que o Batman aparece pra enfrentar um grande vilão, né, e esse grande vilão bola um plano megalomaníaco que o Batman tem que tentar decifrar, mas no final é só um plano ridículo, sabe? O filme acaba virando um filme bobo, e esse é Batman vs Super-Homem. E por acaso não é o filme que a gente vai falar hoje, a gente vai falar de Batman de 2022. É justo. Muito bom. Então é isso aí, galera. Um grande abraço. E bons filmes. Cara, eu sempre acho que é o Espantalho, mas é o Charada. Eu sempre confundo, tá ligado? O cabelo, não sei o que é. O momento ali que o Charada é preso, tá ligado? Beleza, tal. E aí, né, vai o Batman lá, confronta o Espantalho ali no Charada. Né, na prisão. Vai ser foda isso. Vai ser assim o programa todo. E eu confundo com Coringa, já vou falar logo também. A gente precisa falar do Colin Farrell. A maquiagem do Colin A gente Farrell. precisa falar de um personagem que a gente ainda não falou, que é o Coringa. Ó, caraca, toda hora o Coringa. Ah, perfeito. Puxou bem pra caramba. Vamos falar do Colin Farrell, o Coringa. Eu consigo ver o Falcone interpretado pelo Robert De Niro e o Coringa interpretado pelo Joe Pesci, sabe? Tranquilamente, tá ligado? E um filme do Não tem Coringa. Não, Coringa não, Pinguim. Deixa eu fazer de novo aqui. Toda hora. Cara, eu não confio mais no Thomas Wayne. Eu não confio mais, depois de Joker, desse filme, não confio no Thomas Wayne, cara. Não confie. Porque olha a história da carochinha que o Alfred vai contar. Ele vira e fala o seguinte pro Bruce Wayne tão inteligente. Deixa eu quebrar só um instantinho. Tu falou isso, todo o chat tá mandando. Eu acreditei. Caraca. Todo mundo acreditou. Eu também Claro. acreditei, tô me sentindo um idiota. Vai lá. Batman acreditou, então eu não sou tão Batman idiota acreditou, assim. mas vamos lá.